Estamos começando aqui o nosso replay aqui nesta segunda-feira. Estamos aqui no novo estúdio, ainda se adaptando aqui legal. Chairo Landim, Reinaldo Bezerra, pessoal dos Batutas, Antônio, o Marcelo Augusto, Marcelino, né? O pessoal tá no Instagram, vem pro YouTube. Quem tá no YouTube, aproveita, dá aquele like. Se você não tá ainda inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, dá o like, dá aquela curtida, acione o sininho, sempre que tiver nova postagem, o próprio YouTube trata de lhe avisar, tá bom? Vamos começar o programa hoje. A gente tá aqui com o técnico do Icasa, Raimundo Wagner. Técnico Raimundo Wagner já está aqui com a gente. Deixa eu trazer logo boa noite do Raimundo Wagner aqui conosco no programa desta segunda-feira, que está recheado de muita informação. Meu querido Raimundo Wagner, boa noite, prazer estar recebendo você aqui. Depois de um período, você longe, a casa volta. Um abraço, Raimundo. Abraço, boa noite, Tony. Boa noite a todos que estão acompanhando aí a torcida do Icasa, né? Vamos debater aqui sobre a rodada, né? Rodadazinha, ficou de olho. Fiquei de olho. Agora pensar já no final de semana, final de semana que vem, né? Que o aí tempo de secar já passou. Já. Agora os outros vão me secar. É mesmo. Ou não, né? Porque, por exemplo, você joga no próximo sábado contra o Cariri. Isso. Eu acho que o pessoal do Barbalha vai torcer pro Icasa agora. Mas tem o Crato, né? Tem o Crato. Tem o Crato aí, o Crato vai estar secando realmente. Mas o Barbalha vai estar torcendo em casa e torcendo o Crato, que é para segurar Cariri e Guarani onde estão, né? Tá aqui o Raimundo Wagner com a gente, tá, pessoal? Vamos repercutir os jogos deste fim de semana da Série B, tanto o jogo do sábado, onde o Guarani conseguiu a primeira vitória na competição, e também o jogo do Crato com o Barbalha no domingo, onde o Crato conseguiu, no apagar das luzes, uma vitória importante e foi para a liderança do Grupo A aqui do Campeonato Cearense da Série B. Tá ok? O R4 também venceu, jogando o Brasileiro Feminino. Tem muita coisa bacana pra gente trazer aqui pra você. Mudança, teve gente chegando, teve gente indo embora, no Barbalha, no Guarani, enfim. E a gente tá tentando ver se a gente consegue também ter o contato do Leandro Santos, que vai estar conosco aqui, participando também do programa, tá certo? Deixa eu trazer aqui o abraço. O Antônio Vicente está deixando já o boa noite. Professor Thalisson também já está por aqui. Um abraço bem forte. Galera que está aqui no Instagram, vem para o YouTube, que o replay está só começando. O Marconde está por aqui. Um abraço, Marconde. Marcos Filhos, Matias, Novo Estrela também está aqui, o pessoal. Cadê aqui o azulejista profissional? Tá por aqui também. O Almir Nascimento, o Diego, o Danilo também tá por aqui. O Claudinho, a Landerson, mandando um alô pro Paredão Carlão. Valeu, Alanderson. Vem pro YouTube, Alanderson. É melhor de você poder mandar as mensagens aqui no chat, tá? O Chairon, Antoniela, Gilvan Vieira, o Alex Santos já está provocando aqui a galera do Crato, José Marconi, o Basto, enfim, muita gente boa aqui no Instagram, e a gente convida para aqui, para o YouTube, tá? O T de Filho, deixando boa noite também dele aqui no replay. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer logo aqui, trazendo o jogo do sábado, que o Raimundo estava aí dizendo, estava secando o fim de semana, e eu quero saber como foi essa secada dele. O fim de semana teve o Cariri jogando com o Guarani, e o Guarani conseguiu a primeira vitória. O Flávio foi embora, o Maico Alagoano foi embora, o Gaspar também pediu para ir embora, né? E acabaram chegando alguns jogadores. Chegou o Kiko, chegou o Rodriguinho, que não estreou, mas já chegou lá no time do Guarani. O Pedro Manta também, que passou a semana toda trabalhando, montando a equipe, que veio com mudanças. O Juliano, que estava desde a época do Danilo Brito, teve a oportunidade de ser titular na equipe. O Dudu Cariaçu voltou para a lateral esquerda, né? O Cicinho teve oportunidade para jogar ali na zaga juntamente com o Moisés. Enfim, a gente viu mudanças de jogadores no time do Guarani. E foi um jogo assim que muita gente achava que iria terminar no 0-0. Eis que o Kakalov entrou no segundo tempo e acabou fazendo um gol importante para o Leandro Mercado, a primeira vitória do time do Guarani nessa Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Então faz o seguinte, vamos ver os melhores momentos, tá? De Cariri 0, Guarani 1, narração de Leandro Santos, jogo no sábado à tarde, início de noite, lá na Arena Romeirão. Se liga aí.
Tem bola rolando, começa o jogo aqui na Arena Romeirão, mas a sobra ainda é do Leão, agora sim, esquerdinha. Tem bola rolando, começa o jogo aqui na Arena Romeirão, mas a sobra ainda é do Leão, agora sim, esquerdinha, domina, toca de lado, Davi ajeitou pra bater no gol, mandou pra fora. Davi solta com o Rony, já olhou pra área pra fazer o lançamento, tentou a bola rasteira, mais uma vez, Rony agora faz o lançamento, a bola alta passou por todo mundo. Movimentação ali ao redor da meia-lua da grande área do Danilo. Autorizada a cobrança, chegou afastando a defesa ali da jogada do Dudu. Ainda ele, vai limpando, trazendo para o pé canhoto, faz o lançamento na área, chegou, subiu de cabeça. Viu Araújo para a bola, faz o lançamento na área, chegou tocando de cabeça para fora. O jogador do Guarani, João Bete, já cobra, Conrado, domina. Vai tentar bater daí, mandou direto pra fora. Vai lá a esquerdinha na bola, quem sabe um bom momento pro time rubro-negro. Autorizada a cobrança, bateu fechadinho, chega cortando a defesa. Trabalha com a esquerdinha, recebe na frente, nas costas da defesa, fez o passe Juliano. Acabou espirrando o taco melhor pra defesa do Cariri. Tá suspenso, cumprindo aí o terceiro cartão amarelo. Um dos desfalques do Guarani, olha só a subida, tentava ali de cabeça o Piauí. Vai lá na direita Zé Oliveira, já tá passando por aqui o Conrado, ele prefere conduzir, levou pra perna canhota, bateu de longe, direto pra linha de fundo. Vem mais uma vez o Negro Anil. Conrado recebe, soltou, Zé Oliveira invadiu a grande área. Já olhou pra área, tenta o lançamento, toca atrás, não conseguiu finalizar precisamente o jogador que era o Piauí. Olha o Cariri chegando, Zé Oliveira faz o passe pelo meio, Araújo bateu, mandou pra fora. Vando, tem espaço pra bater com a perna direita, preferiu o lançamento na área, Zé Oliveira pra fazer. Mas subiu a bandeira, não valeu. João Guarani, Rodriguinho soltou, Dudu Caririaçu, bateu, houve o desvio pra fora. Joga em cima do João Vitor. Faz o domínio, alçou a bola na área, chegou tocando de cabeça. Afasta a defesa, mas já subia a bandeira, assinalando impedimento. Rony, mais uma vez, inverte a jogada. Davi recebe, domina bem ali na perna canhota, invadiu a grande área. Tentava, vem conduzindo pelo meio, ainda Pedrinho. João Bete, tenta o passe no Araújo, foi forte demais, a bola saiu. Vem o Cariri, João Vitor, tenta o lançamento. A sobra no Araújo, bateu de pé canhoto, mandou para a linha de fundo, mas teve desvio. Ainda Cariri, Pablo, devolve, Zé Oliveira na perna canhota, ajeitou o pé direito, trouxe mais uma canhoto na hora do chute, mandou para canhota, recebeu o Pedrinho, livre de marcação, faz o passe, Zé Oliveira, tenta ali o lançamento, rasteirinho, chegou atrasado, o Alexandre, consegue evitar a saída, já olhou para a área, vai fazer novo lançamento, passou, tocou de cabeça, gol! Kakalov marca o gol rubro-negro. Camisa de número 20 às costas. Numa bola alçada na área, o Rony faz o lançamento. Kakalov sobe livre, sozinho de cabeça, manda para o fundo da rede, marcando o gol do time do Guarani. Sem chances pro Gideão. Marca o gol, faz o coraçãozinho, Kakalov. Araújo faz a cobrança. João Vitor manda o lançamento na área, chega cortando a defesa. Ainda tenta o Cariri, Araújo tem a sobra para bater de pé canhoto. Jordan no lugar do João Vitor e Rodrigo Abaiara no lugar do Conrado. Vem Araújo, cobrança de falta, mandou bola na área, afasta a defesa. Olha a sobra, acabou se atrapalhando. Faz o lançamento, subiu o João Bete de cabeça. Sai lá o Danilo para fazer a defesa sem dar sobra para ninguém. Vai acabar o jogo aqui na Arena Romeirão. O Guarani conquista a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Cearense. É fim de jogo na Arena Romeirão. 1 para a equipe do Guarani de Juazeiro, 0 para a equipe do Cariri, gol do Kakalov. Bom, tá aí 1-0 para o time do Guarani, vitória importante do Leão do Mercado, que voltou na briga, deixou todo mundo embolado ali, Cariri com o Barbalha e o próprio Guarani,
e aí ficaram os 3 times com 4 pontos, né? O critério de desempate é que acaba deixando o time do Guarani o último colocado, porque tem um gol a menos de saldo, aliás, um gol a mais de saldo negativo, né, para o time do Barbalha, e o Cariri fica ali em terceiro lugar, porque o Barbalha acabou levando o gol ontem, né? Senão o Barbalha estava numa situação ali, tentando ali aquele empate, estava dando tudo bem para o Barbalha, mas acabou que não aconteceu. Pois bem, depois desse jogo a gente foi, lógico, repercutir. Nós tivemos o programa Prorrogação, tivemos a participação do Jefferson Baiano, do Serginho. Você pode depois, inclusive, acompanhar aqui no YouTube, tá bom? Qual foi o resultado do jogo do Verdão? Tá perguntando aqui a Cícera Fabiana. O Icasa folgou nessa rodada, viu, Fabiana? Folgou. O Icasa tava só de camarote. Vai jogar no próximo fim de semana. Vem pro YouTube que você vai ouvir aqui o técnico do Icasa, o Raimundo Wagner, que está aqui com a gente. E aí a gente acabou repercutindo, né, toda essa movimentação do Guarani com o time do Cariri no pós-jogo. A gente foi ouvir o técnico do Guarani, o Pedro Manta, né? O Marçalan acabou saindo, a gente teve também um contato com o Marçalan, mas vamos ouvir primeiro o Pedro Manta, né, que participou do programa Prorrogação e acabou fazendo também a declaração dele sobre essa vitória do Leão do Mercado diante da equipe do Cariri. Se liga aí. Mano, Pedro, para conseguir fazer o time do Guarani sair hoje vencedor desse confronto. Boa noite, bem-vindo aqui ao Prorrogação do canal Replay com Tony Souza. Boa noite, boa Tony, um abraço torcedor do Guarani. Cara, por incrível que pareça, foi uma das melhores semanas que eu tive como treinador. A gente conseguiu tocar na ferida, né? Melhorar essa autoestima do grupo, melhorar essa mente. Claro que pouco a gente teve condição de fazer uma questão tática, mais posicionamento, mais motivar o grupo. A gente sabia da qualidade que o grupo tinha. Então o grupo estava abatido, né? Eu fui bem claro a eles e a gente tem que apagar o passado e a partir de agora fazer uma nova missão, uma nova situação. Então foi isso que eles entenderam. Taticamente, se você não foi um grande jogo, mas um adversário com muita qualidade, bem treinado pelo Márcio. Então os meninos foram obedientes. As mexidas, as movimentações foram importantes dentro do jogo. A gente teve jogadores que tinham pouca minutagem, outros que ainda não tinham entrado, com o cabo do Juliano, né? Kaká, que veio de uma contusão, ajudou a gente pra caramba, né? Danilo voltou a atuar, quer dizer, a gente tinha... Rony jogou também com uma condição física, a esquerdinha deu tudo, quer dizer, foi uma resiliência grande, foi uma luta. Parabéns ao grupo, claro que não ganhamos nada, você vê que pouco mexeu na classificação. A gente, eu acho que continua ali por penúltimo ou último, acho que questão de saldo de gol, né? Mas estamos na briga, tá vivo, tem um retorno todo aí, tem mais 9 pontos a disputar. Vejo também em casa e trato já numa condição um pouquinho mais segura, mas tá, quando tem jogo, tem vida, tem bola, né? Então trabalhar, não ganhamos nada, ser humilde para ralar e trazer de volta esse Guarani na competição. Você trouxe aí características de alguns jogadores e o Denilson, que por 2 vezes veio aqui na beira de campo, tentou entrar, mas não conseguiu. A gente ali no banco, eu acho que 3 ou 4 jogadores vinham a nós e depois não dá mais. O Dudu veio umas 3 vezes, ainda segurei um pouco. E a gente trouxe o Denilson, que a gente é um jogador também que alimenta ali por dentro. Mas aí veio depois da questão de Kiko, e aí você teve que adaptar com aquilo que a gente viu durante a semana, né? Então um grupo muito bom, a gente vai ter sempre uma dor de cabeça boa. Cara, quando o treinador não tem uma dor de cabeça boa, o negócio tá feito. A gente tem que ter essa dor de cabeça boa e a gente motivar esse grupo e trabalho de equipe, toda a nossa comissão, os jogadores, que união dentro de campo, que bonito agora na oração. Vamos lá, é trabalhar. No futebol não tem essa situação, você tem que sofrer para trabalhar sempre. Você sofre se você perder, mas você também sofre, rala quando você ganha. Então é esse tipo de propósito que a gente quer e com certeza o Guarani voltar para buscar esse bom resultado dentro dessa competição. E aí você trouxe para o campo, trouxe para o jogo o Kaká, entrou bem posicionado, marcou o gol. Qual foi a orientação que você passou ali para o atacante que deu essa vitória ao time rubro-negro? Cara, o Kaká é um jogador que a gente já conhece, apesar de não trabalhar junto ainda, tinha trabalhado contra, a gente sabia já da qualidade de Kaká, né? Um jogador que a gente... Eu vou dizer que eu soube usar ele no tempo certo do jogo. Ele quase que não treinou, né, durante a semana, porque ele veio de uma lesão. Eu acho que
Kaká veio treinar a partir de quinta-feira, a gente soube poupar ele. E eu sabia que ele daria ali 30, 35 minutos, né? E foi um jogador determinante no lance, como todos os guerreiros, né? Esquerda mesmo, não fez um grande jogo, mas se expôs o tempo todo. O Rony, os dois zagueiros, o menino Moisés, muito bom zagueiro, né? O Cícero jogou com o falecimento da avó dele. Então, quem está de fora não sentiu esse tipo de situação, mas a gente motivou o grupo, jogou a responsabilidade para eles, mas mostrando que eles podiam fazer um bom jogo com um adversário que tem muita qualidade. Então, o importante... Bom, tá aí, né? A entrevista completa você vai poder pegar lá no prorrogação do replay. Aí é um trecho da entrevista que o Leandro Santos acabou fazendo logo depois do jogo. A gente começou o programa Prorrogação e aí tem esse trecho da entrevista. Você pode acompanhar depois, está salvo aqui no YouTube, a galera pode acompanhar depois essa questão aí. Ô Raimundinho, para o treinador, você chegar como chegou aí o Pedro Manta, com o bonde andando, jogador saindo, jogador chegando, vindo de uma goleada no principal clássico, é um páreo duro, é um pau de bandeira para carregar sozinho, hein, Raimundinho? É uma situação difícil, Tony. Eu particularmente não gosto muito, né, de trabalhar assim. Se você ver meus últimos trabalhos aí, de 3 anos para cá, foram sempre trabalhar a longo prazo, né? Dá tempo para você adaptar ao teu elenco, saber de fato que você tem, evoluir, como a gente sempre busca essa evolução dia a dia, mas a experiência do Pedro, ela vai ser fundamental para essa recuperação do Guarani. A gente conhece o Pedro Manta demais, o Severo também teve pouco tempo para trabalhar como o Pedro tem, né? Mas o Pedro, por ser mais tarimbado, já vem há muitos anos aí em várias competições. Eu estava acompanhando o Pedro agora também na Paraíba. O time lá até deu uma evoluída, mas às vezes a gente não sabe o dia a dia, né? Então é uma situação difícil para você ver que sobre questão física, técnica, tática, tem que conhecer de fato o que aquele jogador pode te dar para dentro do teu sistema, e às vezes você não consegue nem colocar o teu sistema por não ter as características do atleta, né, para isso. Então às vezes você tem que adaptar o modelo de jogo com o que você tem. Então o Guarani ontem foi feliz nessa vitória, né? A gente sabe que o Guarani está um pouco atrás na questão da tabela, de ter desses problemas, de ter saído de jogador constantemente. Teve jogador que saiu chegou num dia, saiu no outro. Então tudo isso prejudica demais o desenvolvimento aí de um trabalho para uma competição tão difícil como essa é, né? Eu tiro por mim que peguei jogadores chegando aí daí já para começar a competição, a gente sofreu pra caramba, ainda estamos num processo de evolução. Acredito que cada dia que passa a gente está se sentindo mais confiante com o elenco confiando mais no trabalho da gente, e a tendência agora é essa, que a gente consiga, né, buscar mais uma vez essa liderança no final de semana. É verdade, e a gente vê também essa dificuldade que os times estão tendo, que o torcedor às vezes fica meio impaciente, o pessoal quer grandes espetáculos, e pelo que a gente viu, aquele fim de semana de goleadas foi um fim de semana atípico do campeonato, porque o Icasa foi lá, meteu 5-1, poderia até ter sido maior o placar pelas oportunidades criadas, e o Cariri foi lá, meteu 4-1. E depois parece que esse fim de semana já voltamos ao normal, os placares apertados. Ou seja, aquilo que a gente previa antes do campeonato está se confirmando, assim, goleadas parece que vão ser coisas meio que surpreendentes nesse campeonato. Ou você acha que ainda poderemos ter muitos placares tão elásticos assim, Raimundo? Não, eu acho difícil, né? A situação de goleadas, como aconteceu na penúltima rodada, ela vai ser rara por conta que as equipes vão evoluir, né? Eu vejo a equipe do Guarani, quando a gente viu a formação do Guarani, a gente sentiu que dava para a gente ganhar o jogo, porque era estreia de jogadores, né? A questão de alguns atletas física, de adaptação, o ritmo de entrosamento, né? A gente viu que no modelo de jogo do Guarani, o menino lá que jogou até em Barbalha com a camisa 10, né? O Maico Alagoano. O Maico já foi para a extrema, quer dizer, não parecia ser um cara que tinha característica de correr atrás de lateral. A gente aproveitou muito essa situação, né? Você vê que a gente jogou muito pelos lados do campo, né? Mas não é todo dia que você vai chegar e vai fazer, né? A gente sabe que um clássico é raro, como 5-1 nunca tinha acontecido, né? nessa competição. Mas assim, são jogos que quando você
não está alinhado parte física, parte tática, parte técnica, se você não evoluir, você vai correr risco de novo, né? A gente está tendo muito cuidado com tudo isso, a gente vivemos todo o processo dentro da competição, né? De sair 2 jogos na frente no primeiro minuto, depois tomar o gol do Crato no primeiro minuto também, logo rápido ali, no início de jogo, mas se equilibrou, foi bom para a nossa minutagem dentro da competição, para a gente ganhar experiência quanto a isso. A gente é uma equipe que é muito cobrada por ser em casa, pela torcida que tem, mas a gente precisa ter a inteligência de jogo, viver a tabela, viver a competição. Isso eu venho falando desde quando cheguei aqui. É uma competição que não é fácil, a gente viu aí, num jogo uma equipe tomou de 5, na outra ganhou de uma que tinha metido de 4. Então a gente tem que ter cautela nessa competição, tem que ser muito, muito, muito inteligente cada jogo, né? Claro, sempre buscando a vitória. A gente vai precisar demais do nosso torcedor no sábado no Romeirão para nos apoiar, para a gente buscar essa liderança novamente. E aí você falou um negócio interessante. O time que ganhou, que levou de 5, ganhou do que ganhou de 4. E aquele que levou de 5 e ganhou de 4 foi o que perdeu para o Barbalha, porque o Barbalha, que perdeu de 4 para o Cariri, venceu o Guarani de 1-0. O mesmo Guarani que meteu peia, que venceu o time que tinha vencido de 4 o Barbalha. Olha só que coisa meio louca, né? Que a gente às vezes procura muita lógica no futebol, nem sempre no futebol dá aquela lógica exata. Não é uma ciência exata, não tem como ser, né? Agora, no Clássico, eu tive a impressão que o Guarani pregou no segundo tempo. Lógico que tem essa questão do ritmo, e você chamou a atenção de uma coisa interessante. Eu estava conversando hoje com um torcedor do Guarani, e a gente observando exatamente isso, que o Maicon Alagoano, para mim, contra o Barbalha, atuou muito bem, mas jogando na meia, né? E ele, contra o Icasa, estava jogando meio de extrema ali, aberto lá pela parte canhota, e parecia que não era muito a praia dele. Tentava, corria, mas não teve a mesma eficiência. Agora eu senti que aquele gol no início do segundo tempo ali matou. Eu acho que aquele gol com 1 minuto, parece assim, pensaram numa coisa e aí quando veio, aí parece que veio um desânimo grande e por isso que eu acho também que o Icasa acabou crescendo, a galera demorou para entender um pouco ali e eu achava que o placar ia ser até maior, viu? Tony, a gente percebeu, como falei para ti aqui em off, a gente estava precisando. No caso do gol do Juliano, a gente tinha, a comissão se reúne, né, para poder voltarmos para ir para o intervalo ali na pré-eleção do intervalo, e era um dos fatores que a gente estava pedindo, principalmente para o Juliano, que ele atacasse a área, preenchesse a área, porque a gente estava ficando praticamente só com o Gabriel, né, o Gabriel Magalhães, o atacante. Então a bola estava passando desse atleta e a gente não tinha outro atleta para buscar o cabeceio, a finalização. E por coincidência, no início do segundo tempo, o Juliano estava ali, entrou, atacou como a gente pediu e o gol aconteceu. E assim, agora sentiu muito porque o Saber já veio logo com 2 mudanças, né? Colocando o time mais para frente, porque o primeiro tempo acabou 2-1. E quando você toma um terceiro gol, cara, às vezes tu não tem nem tanta peça para colocar, e é que eu falo. Eu imagino a cabeça do Severo como foi que ficou, porque ele já tinha mudado, né? Teve jogadores que a gente acompanhou, que jogou em Barbalha como titular, que já depois não estava mais nem no elenco. No elenco, né? Então, assim, são coisas que atrapalham muito o desenvolvimento da equipe. Como eu falo para você, a gente está indo aí para o nosso 5º jogo, né? E hoje a gente está encaixando, está começando a achar aqueles 11, né? Começando a ter o entendimento até das mudanças, facilita muito quanto a isso. O entrosamento ainda não está no ideal que você gostaria. Não está, até porque, como eu falei, cara, não é do dia para a noite, né? A gente foi uma equipe que não fez amistosos com a equipe profissional, nós fizemos 2 amistosos com equipes amadoras. Isso tem uma perca muito grande no jogo de contato, no jogo de transição, né? No jogo forte, porque apesar da gente ter sofrido no jogo contra lá em Brejo Santo, mas uma das situações de que o campo não ajudava o nosso time a jogar, né? Não tirando os méritos da equipe de Brejo Santo, que jogou muito bem, por sinal, mas não ajudava o desenvolvimento do nosso jogo, do passe, né? Da característica de transitar com a bola em velocidade. Você vê hoje que o Clodô consegue fazer o que o Cássio consegue fazer, o Raulis quando entra, né? Vem jogando bem, o Hugo Freitas, o próprio Thiaguinho já vem desenvolvendo de um jogo para o outro. Então isso não é do dia para a noite não, né? Eu acho que quem mais manteve as equipes
titulares, assim, digamos, em todos os jogos, praticamente foi a gente, o Crato e o Barbalho até se manteve também, né? Mas agora para esse jogo já teve percas aí. Então, assim, é uma competição que ela vai ter a última rodada com muita dificuldade para todas as equipes. A gente agora vai pegar aí o Cariri, que a gente sabe que é uma equipe muito qualificada. Eu, com todo respeito, até pelos acontecimentos, não acreditava que o Guarani pudesse vencer, da semana que veio, chegou outro treinador, né, mas teve pelas dificuldades, isso, né, sai jogador, entra jogador, enfim. O próprio torcedor fica ali ansioso sem saber o que vai fazer, né, porque, o goleiro Flávio era um goleiro que já segunda passagem, se eu não me engano aqui, com muita qualidade, de repente tu não tem teu goleiro, tu não tem o reserva, né, teve que ir um outro, que era, se não me engano, o terceiro, esse garoto aí. Não, aí o Danilo foi o que veio, que foi o que começou como titular e foi expulso. E acabou que entrou o menino, o Everton, e aí ele ficou no banco do Flávio. Mas foi o que começou o campeonato. Então, assim, não vai ter rodada fácil, vai ser jogo difícil. Você vê o Crato, né, que é um time muito qualificado, né, experiente. Ontem veio fazer o gol já no final, mesmo jogando bem, né, a torcida ali apoiando, né, a torcida do Crato hoje é uma torcida que apoia muito, mas não vai ter facilidade, vai ser uma competição difícil, que eu acredito, a gente hoje, o Crato, como o próprio professor Pedro Manta falou, a gente está um pouco à frente. Eu acho que a gente conseguindo ganhar o jogo do Cariri, a gente classifica, né, porque a gente vai abrir 9 pontos dos outros 3, abre 2 do Crato e abriria 6, aliás 9, né, do Barbalha, do Crato, do Barbalha, do Guarani e do Cariri. Então praticamente a gente sela a classificação ali segundo, terceiro, né? Mas a gente já ficaria garantido, né? Aí você iria só em busca do primeiro lugar. É isso que eu penso. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para a galera que está acompanhando a gente aqui. Estamos com o técnico Raimundo Wagner por aqui, batendo papo. A gente ainda está repercutindo, inclusive, a vitória do Guarani sobre a equipe do Cariri. O Antônio Marcos também aqui. Vamos subir Verdão. A Laura Pereira, este ano vai, professor Raimundinho. Eu sabia que era questão de tempo o Raimundinho ajeitar esse time. Raimundinho não é besta não, avisa Ceará, Fortaleza, que Verdão tá voltando e quando em casa chegar já sabe. A Laura é fogo. Um abraço, minha querida Laura. O Francisco Rafael também aqui, esse ano o Verdão vai subir. Joel Souza, oi Tony, boa noite. Federação tem que punir esse técnico, pois fala que o rapaz não dá para apitar amador, um absurdo. Acho que é a fala do Marcelo, a gente vai já colocar aqui o comentário aqui do Joelson. Né, cadê aqui o Joel Souza? Esse técnico é do time que perdeu para o Guarani, tá dizendo ele aí. O Massa, vamos já colocar aqui, viu? O comentário dele. Tô aqui, meu amigo Raimundinho. É o canal de Assis. Meu amigo Raimundinho, parabéns pelo trabalho que vem fazendo no Verdão. Rayana Lucas, todo o DM, mas está acompanhando. Minha querida Rayana faz uma falta grande aqui. Beijo, boa recuperação para você, tá, minha querida? Deus abençoe. Logo, logo você vai estar aqui com a gente de novo, batendo papo bacana. O Franzé está aqui com a gente. Boa noite, Tony Souza. Dá um abraço, Raimundinho. Gente boa demais. Franzé McLaren, direto de São Paulo, capital. O Franzé. Jogou com o Franzé ou já trabalhou com o Franzé? Trabalhei ainda, joguei ainda com o Franzé no Crato ainda. Franzé, jogou Crato, Portuguesa do Crato, Barbalha, Ferroviário. O homem é rodado. Gente boa demais. Um abraço, Franzé. Ele sabia jogar, velho. Sabia, jogava. E ele, sem falsa modéstia, se auto-intitula como o maior ídolo da história do Crato. E não tem modéstia aí. Se eu sou, e não tem que... Um abraço, meu querido Franzé McLaren. Gente boa. Cadê aqui? O Rodrigo Mesquita, um abração para o Tony, Jimmy, Raimundinho, programa show, toda segunda assisto com a família, de lei. Rodrigo, aqui lá do Lavagem a Seco Cariri, um abraço. E Tony, o Rodrigo deixou o nosso tapete cheirosinho. Cheirosinho, aí, rapaz. Oi. A gente tá com um novo estúdio, novas e modernas instalações, viu, moçada? Aqui do estúdio Fubá. E quem esteve fazendo trabalho aqui no tapete e tudo... foi o nosso querido Rodrigo, lá do Lavagem a Seco Cariri. Um abraço para ele, para a esposa, galera toda lá da equipe. Valeu, viu? Deixa eu ver aqui, rapaz. Tenente Simplício, mandando um abraço pro Raimundinho também. Um abraço, Tenente. Valeu, gente boa. Dona Rosa, um beijo, Dona Rosa. Também está acompanhando aqui. Pedro Jocélio, boa noite, professor Raimundinho. Temos que ter cautela com o próximo jogo. Vai ser muito difícil, mas dá para ganhar o jogo. Tá aqui
o Pedro Jocélio. O entrosamento para uma competição como a Série B do Cearense vem ao longo da competição. É como aquela história de trocar o pneu com o carro andando, está dizendo aqui a minha querida Rayana. Agora até é guerra, temos que ganhar, diz aqui o Pedro Jocélio. Fica Raimundinho para 2027. Calma, homem, deixa o homem. Ainda está em 2026, já está dizendo fica para 2027. Paulo Ricardo, aqui do São José, Juazeiro do Norte, também está com a gente. Grande Tony, Getúlio aqui. Raimundinho já jogou em algum time com Jorge Bacalhau no comando técnico? Abraços. Já jogou? Já foi treinado pelo Bacalhau? Já, sim. Bacalhau também. Não, eu fui auxiliar do Jorge. Não cheguei a jogar. Mas jogar não, né? Jogar não. Quer dizer que você, ou você foi muito novo, ou o Bacalhau tá velhinho. Eu comecei novo. Não, Bacalhau também já não é essas coisas todas, né? Já tá, o professor Jorge já tá com seus, quase 60. Uma cabeça branca danada, rapaz. Eu tô com 54, velho. 54? Jorge já tá mais já tá mais experiente. Ali não é gesso, não. Ali já é a idade mesmo. Um abraço, meu querido Jorge Bacalhau, gente boa. Getúlio que é filho dos grandes esportistas aqui do Cariri, Augustinho José dos Santos, que você conheceu demais, grande Augustinho, foi diretor do Barbalha, foi de tudo lá no Barbalha. Acho que ele só não foi presidente de ofício, mas assumiu por muito tempo o Barbalha. Um abraço, Getúlio. Antônio Marcos, pergunta para o Raimundinho se teve algum jogador mais que pode citar que tentou trazer para o Icasa e não conseguiu. Daqui a pouquinho, vamos já falar do Icasa. Mas já fica a pergunta em aberto aqui, viu? Pode deixar. Loucos pelo Icasa, deixando boa noite aqui. O Raimundinho tá no replay, é coisa boa, menino. Valeu, Loucos pelo Icasa. Vamos fazer o seguinte, sabe, Vidal? Vem pro YouTube. Galera que tá no Instagram, chega pro YouTube. Cristóvão, vem pro YouTube, Cristóvão. Esse aí você já treinou. Esse eu joguei, né? Esse eu joguei, já jogou também, Cristóvão? Joguei com ele e ele foi meu atleta lá em Barbalha também. Campeão, 2007. Foi artilheiro do Barbalha. Eu tenho que ir pro céu, velho. Peguei com o Padre Quirino, Brito. Eu vou pro céu, vou. Ei, pegou e foi campeão. Não, fomos campeões. Antecipado. O time era muito bom, né? O time era muito bom. Era verdade. Serginho, tinha o Leozinho, tinha Carlão. Cabal, Leozinho. Carlão ainda era Carlos Antônio. O Washington. Iranildo Pezão. Estava naquele time. Isso. Paulo Sérgio, Caim. Roberto Baiano. Nilmar. Nilmar, zagueiro canhoto. Sim, era. Vilmar. Era Valdo, Mauro Iguatu. Tinha o Tiago Mendigo ali do Caririaçu, também era o terceiro goleiro. Bugulu. Bugulu. Tinha umas feras do Barbalha também. Eu acho que eu fiquei mais velho, foi naquele ano ali. Caio Netinho. Era uma turma boa ali, aquele time do Barbalha de 2007. Foi uma terceirona com cara de primeira divisão, viu? Meu compadre Brito, de segunda-feira, ele parte embora, fica em casa. De folga. Dá folga pra ele. Não, eu vi Brito lá e chamar a atenção do cabo que tava tomando uma, não lembro quem era, não sei se era Quirino. Bora treinar, rapaz. Disse, olha aí, o homem tá dedicado. Foi o meu primeiro título e acesso, né, como profissional, fui ali em Barbalha. Um trabalho muito difícil, mas o elenco era muito bom. Muito bom. Bugica. Rafael, que hoje é vereador aqui, Rafael novinho. Eu levei Rafael Cearense e levei o Carlos, que jogava comigo no Campo Grande, né? E o Leozinho, que jogava no Sub-20 do Icasa. Paulo Sérgio, foi você que levou também, lateral esquerdo? Paulo também. Paulo Sérgio, tinha uma garotada, uma galera nova ali naquele time do Barbalha. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aqui, eu não sei quem foi que chamou aqui, tava atenção aqui, na bronca aí, Federação tem que punir, acho que foi o Joel mesmo. O Márcio Alan, rapaz, Márcio Alan saiu na bronca com a arbitragem depois do jogo, né? A gente ouviu o técnico do Guarani, vamos ouvir o técnico também do Cariri, nosso querido Márcio Alan, que ele é um gentleman, de uma educação, de uma tranquilidade fora do comum, mas o homem saiu soltando cobras e lagartos depois do jogo. Ó, se liga aí. Mas qual é a tua análise da partida que o Cariri perdeu agora aqui no Romeirão? A gente sabia que ia ser difícil, não ia ser fácil, né? O time do Guarani, por mais a derrota que eles tiveram no jogo passado, a gente a vitória. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, que não podia ter ansiedade. Tivemos algumas oportunidades, não fizemos. Segundo tempo também, e aí eles no momento que tiveram a oportunidade foram lá e fizeram. Foram felizes, também muito competentes. Agora sim, da minha parte, a arbitragem para mim foi horrível. O seu William não tem condição de apitar nenhum jogo de time amador, quanto mais profissional. O Cariri atacou muito, mas não marcou. Você acha que foi questão do mérito do goleiro ou falha do Cariri no ataque? Acho que falha da gente, não fizemos os gols, tivemos algumas oportunidades. Mas volto a dizer, a gente teve incompetência, mas o árbitro é de péssima categoria.
O homem saiu na bronca, rapaz. Saiu na bronca lá com o William Ferreira. Eu confesso de todo o coração, assim, que eu não consegui ver aquela coisa. Uma coisa é você estar ali, outra coisa é você estar naquele ambiente, no calor da emoção. Mas eu não consegui ver, assim, falhas da arbitragem ao ponto, assim, de receber uma crítica. Eu até queria saber depois, assim, por exemplo, de que momentos... Tivemos o lance do gol do Zé Oliveira, né, que eu tive a impressão que estava impedido também. Tive a impressão que estava impedido, né? E, enfim, de repente, um lance que você acha que poderia ter sido dado pênalti, um lance poderia ter sido dado vantagem, mas confesso que não vi assim, não consegui visualizar. E eu falo não só apenas desse jogo, mas de outros jogos também. Essa Série B está muito difícil, porque a gente tem em todos os times, todos, jogadores que catimbam, jogador que faz cera, jogador que, assim, que cava falta, que tenta cavar pênalti, etc. Rapaz, está sendo difícil para os times vencerem, mas também deve estar sendo difícil para a arbitragem, porque nós temos um monte de galerinha aí passada na casca do alho que complica as coisas, o Raimundo. Tem. Né? Eu vejo assim, né? A experiência para essa competição você precisa ter. Tá? Eu não sou muito, isso é de mim, quem conhece, trabalha comigo, eu não gosto muito disso. Ainda bem que as regras estão mudando, agora já vai ter na Copa do Mundo essa questão de substituição. Tem goleiro que cai aí 8 vezes por jogo, quando a bola passa 6, 7 metros distante dele. Então assim, eu não sou adepto disso, quem trabalha comigo sabe. Tem hora que dá vontade de você fazer porque os outros fazem, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto de ver o jogo jogado, né, que você busca ali sempre vencer, sempre buscar sua vitória, mas cada um trabalha do jeito que acha que é certo, não sou eu aqui que vou mudar a cabeça das pessoas. Então assim, como você falou, é diferente a gente tá lá em cima ou na TV, ou onde o Márcio estava com o professor Pedro Manta, é completamente diferente, cada um sente ali mais de perto. Particularmente eu não vejo assim, nenhum lance, como você citou aí, assim, de causar uma dúvida demais. Eu acho que esse lance do impedimento para mim também estava, né? Mas assim, cada um tem seu jeito de ser. O Márcio não é um cara, né, de reclamar também. Eu estranhei bastante, porque o Márcio é muito tranquilo. Às vezes ele até evita dar entrevista na hora assim, para não explodir e tudo mais. Agora, ele é extremamente competitivo, quem conhece sabe que ele é muito competitivo demais. Como jogador já era e como treinador também, né? E eu acho que o pessoal do cara esperava muito essa vitória. O torcedor do Guarani estava desconfiado. Se você for ver a torcida do Guarani que foi para o jogo na arquibancada, já foi um número menor do que foi para o Clássico, por exemplo. Então já demonstra uma certa desconfiança do torcedor, mas o torcedor que foi para incentivar muito o time do Guarani, mas confesso que não vi assim um erro grave que pudesse justificar a questão. O menino dizem aqui, rapaz, a federação deveria punir. Eu não sei, eu acho que assim, é do jogo também, às vezes não foi nenhuma coisa exagerada, às vezes o cara sai de cabeça quente. Isso. Né? Eu acho mais isso aí. Por exemplo, eu gosto muito do Jusceando Souza é um árbitro também que eu gosto, o que apitou Crato e Barbalha. Eu achei ele, assim, exagerado no cartão amarelo que ele deu pro goleiro do Barbalha no primeiro tempo, estava 0-0 ainda, no primeiro tempo, acho que não estava com 20 minutos, o Lúcio Valença pegou a bola de um lado e foi cobrar o tiro de meta do outro lado. E ele já deu amarelo. Eu acho que às vezes o árbitro até dá logo porque é para tentar segurar o jogo, para dizer, vamos parar. O Barbalha já estava com aquela proposta de ir para o empate mesmo. Acho que de repente, às vezes, o cara quer um excesso de cautela para tentar não perder o jogo. O maior problema que eu vejo disso tudo aí, Tony, é não ter o critério, não manter o critério. Que se todos fizessem isso, seria bom, porque o cara não ia fazer toda hora. Né? Eu não gosto muito, assim, volto a te dizer, eu gosto de ver o jogo, porque assim, quando você está perdendo, né? Você não vai fazer, velho. Né? Então fica um negócio muito chato, você vê o goleiro cair 3, 4 vezes. Aqui eu falo, quando é um lance que você defende, você sai do chão, cai, mas tem lance que é absurdo, que a bola passa 10 metros do cara, o cara cai, porra, aí, entendeu? Eu até cobrei no jogo do Crato, eu cobrei isso do APA, mas eu dei o cartão amarelo pro goleiro. Sim, você deu, mas ele depois caiu mais 3 vezes, você não vai dar o segundo, né? Mas volta a dizer, é por isso que eu sou a favor que dê 15 minutos de acréscimo, 20. Também, eu sou a favor, rapaz. Tem um jogo Campeonato Barbalha
Jacualense, que o Soares Neto deu 14 e foi 16 minutos de acréscimo. Os caras tudo escrotou, eu acho correto. Não tá fazendo cera? Dê, porque aí você aprende. O problema é que nem todo mundo faz isso. Quando é a meu favor, eu acho maravilha, né? Quando é minha, é verdade. Complicado. É complicado demais. Cadê aqui, rapaz? Tem alguém aqui. Manda um alô aí pro time do Cariri. Vamos se classificar para a próxima fase. O Manel Love tá aqui. Valeu, Manel. Pessoal que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube, tá? Carlinhos Rodrigues, Maria Vânia, Renato Bezerra, vem pro YouTube. Vamos ouvir o Kakalov? Kakalov fez o golzinho, rapaz, pro Leão. Primeira vitória e ele tirou aquela nhaca, fez logo o gol, o primeiro dele no campeonato. E a torcida do Guarani quer que ele faça muitos outros. Fala aí, Kakalov. Foi um gol importante, um resultado muito importante para a equipe. A gente vinha de 3 resultados negativos, derrotas. E quando você está numa situação ruim, mas você sabe que tem condições de dar a volta por cima, a gente tem um elenco forte, um elenco que é muito batalhador, trabalha muito, a gente sabe que fica cada vez mais próximo de um resultado positivo. E hoje foi um dia especial porque a gente treinou a semana inteira com o foco apenas em poder dar uma resposta para o nosso torcedor, né? A gente sabe que a gente vem de um resultado muito complicado diante do nosso maior rival, mas assim, a gente reuniu forças dentro do nosso grupo para que a gente pudesse dar a volta por cima. A gente tinha certeza que esse jogo ia ser uma virada de chave e a gente ia conseguir essa vitória para dar alegria para o nosso torcedor. Tá aí o Kakalov comemorando muito esse gol, né? Essa primeira vitória aí do Leão do Mercado. A arbitragem que abriu o nosso jogo do Cariri é péssima, não serve nem para apitar futebol amador. Disse aqui o Manuel Love. Tá aqui na bronca. Valeu, Manuel Love, Jonas Pereira, Thomas Félix, Coelho, Lucas Coelho, Fábio Justino, Caba Bom, também por aqui. Emílio Bernardo, você conhece, Raimundo Wagner? Emílio Bernardo. Manda um abraço aí, rapaz, pro Raimundinho. Gente boa demais aqui. Diz aqui o nosso querido Emílio Bernardo, rapaz. Cadê aqui? Boa noite, Tony. Abraços no Raimundinho e a Rayana. A Rayana tá em casa hoje, viu, Domingos, sabe? Tá em casa, tá no DM, nossa querida Rayana Lucas, tá bom? Tá aí o Leão do Mercado, que agora enfrenta o time do Crato no próximo domingo no estádio Romeirão, tá? E o Cariri, que vai enfrentar a equipe do Icasa lá na Arena Romeirão também, só que no sábado à tarde, já vai ter esse jogão de bola envolvendo o Icasa com o Cariri, tá bom? Bom, vamos seguir aqui com a gente, vamos já falar do Crato com o time do Barbalha, tá, pessoal? Daqui a pouquinho. O Adalberto Costa, boa noite, Tony. Boa noite, Raimundinho. Tony, peça pro pessoal deixar o joinha. O joinha, pronto, deixa o joinha aí, moçada. O joinha é a curtida, o like aqui no... Valeu, Adalberto, Caba Bom. Rodrigo Mesquita. Raimundinho, o Thiaguinho tá se sentindo pressionado no Icasa? Não, ninguém está se sentindo pressionado no Icasa. A gente teve o início da competição abaixo, né? E aquilo que a gente falava está acontecendo, está todo mundo evoluindo. Ele já foi outro jogador agora, né, contra o Guarani. E isso ninguém está sendo pressionado no Icasa. Eu acho que o momento do jogo, a gente sabe a torcida que a gente tem, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. Mas eu acho que gradativamente vai ficar todo mundo num nível muito bom. De hoje, particularmente, eu vi um treino de um nível muito alto que nós fizemos. Então, cada jogador está tentando buscar seu espaço. O Thiago é um cara muito experiente. Como eu falo, já falei para muita gente, o Thiago resolveu o problema aqui de acesso do Guarani e do próprio Cariri, né? É verdade. Então, assim, é um cara que jogou a primeira divisão aí numa equipe que foi muito bem no estadual da primeira divisão. É um cara que eu já tinha esse desejo de trabalhar com ele, gostaria de ter trabalhado antes, né? Mas estou tendo a satisfação de trabalhar com ele, confio muito no trabalho, não só dele, como de todos, mas como o próprio torcedor viu as situações do Thiago ter jogado e ter tido esses acessos pelo Guarani, acha que vai ser assim... Não, a gente está trabalhando muito, muito forte, né? Ele está dentro do nosso sistema de jogo. Esse último jogo, volto a dizer, ele foi muito bem, nos ajudou. Claro que é como eu falava do Cássio, né? Muita gente da torcida queria que eu tirasse o Cássio do time. Foram ver o Cássio jogando em Brejo Santo, o campo não tinha condições até para bater o escanteio. O escanteio que o Cássio bateu foi mal cobrança muito, né? Que ele até cobrei dele, depois falou, pessoal, lá não consigo firmar o pé.
o pé de apoio não está firmando, tá? Então, assim, às vezes o torcedor ele não quer saber disso, né? Mas a gente que trabalha o dia a dia, conversa, eu confio demais nesse elenco, sabe? Estamos trabalhando muito, muito para que a gente consiga esse objetivo que talvez vai ser o mais difícil da minha carreira como treinador, né? Eu tenho um do Atlético Cearense que eu achei muito difícil, porque quero um nacional, 4 meses de salário atrasado, e você pegar uma Ferroviária com uma folha de 600 mil reais lá em São Paulo. Vocês subiram da Série D para a Série C, né? Mas esse aqui também vai ser difícil pra caramba pelo que é a competição, né? Regional primeiro, para depois você buscar o acesso, né, com a chave de lá. Então, assim, a gente está trabalhando muito. Não, Thiago, nem ninguém. Nós estamos trabalhando para dar o nosso melhor para conseguir esse objetivo que para nós é um sonho, né? Ser da casa e conseguir esse objetivo para essa grande torcida aí é o que a gente mais quer no momento. É verdade. Eu acho que às vezes o torcedor dá uma exagerada, moçada. Eu já falei aqui sobre, por exemplo, aquele jogo que o Icasa acabou sendo vaiado no intervalo, né, terminou o jogo, tinha um grupo ali vaiando a torcida do Icasa. Agora, no jogo de ontem, o Valtinho saiu do Crato, teve um grupo ali pequeno, não foi muita gente, mas um grupo pequeno querendo meio que vaiar o Valtinho, porque tinha perdido 2 gols. Vamos dar mérito também ali pro goleiro do Barbalha. Acabou que um lance difícil até para ele cabecear. Acho que ele esperava que o goleiro fosse dar um rebote. Ele acabou cabeceando ali meio que no susto e o menino fez lá. E assim, poxa, aí eu vejo o Icasa batendo na parte de cima da tabela, o Crato brigando, tanto é que hoje é líder, né, depois daquela vitória. E aí, às vezes, o torcedor pegar no pé de um jogador, eu acho que é um momento agora de você apoiar, incentivar, ir para cima. Eu acho que às vezes tem alguns torcedores que perdem a paciência rápido demais. Vamos ter calma, moçada. Vamos ter calma, vamos deixar a coisa acontecer, tá entendendo? Série B é isso. Não vai ter aquele jogão, não vai ter aquele espetáculo. Espetáculo, o cara ficou doidinho quando eu disse, rapaz, espetáculo, vamos olhar para a Champions League. E às vezes o cara nem vê se é espetáculo todo. Não, tem não. De um jogador A, B ou C. Então, assim, a situação hoje é diferente. Então, vamos ter calma. Acho que o torcedor deve ter um pouquinho de paciência. É momento de incentivar, né? Momento de incentivar. Foi o caso que a gente falou ontem do Valtinho, que é um jogador importante, o cara que faz gol, né? Que já chegou a atuar bem, ganhou titularidade durante o campeonato, e aí eu acho que a gente vê essa movimentação e às vezes tem esse negócio, tá pegando no pé do atleta. Eu acho que agora o momento é realmente de aproveitar. E olha só, tá tendo essa pressão aí. Cuicasa e Guarani, torcedor às vezes perdendo a paciência, querendo fazer uma vaia, imagina se estivesse lá atrás. Como é que não tá o torcedor do Guarani, o torcedor do Barbalha, né, o torcedor do Cariri? Então vamos ter calma, acho que tem que aproveitar esse bom momento. Deixa eu ver aqui, rapaz, boa noite, Tony, Raimundinho, cadê aqui? Não, o Paulo Ricardo. Realmente o Marcelão foi infeliz do comentário no calor do jogo, porém o futebol amador está vindo em uma crescente muito grande. Para falar a verdade, o amador está sendo até melhor alguns jogos, está dizendo aqui o Paulo Ricardo. Tem muito jogador que está deixando de profissional para ficar no amador. O amador hoje a galera está pagando bem. Tem time aí gastando que eu fiquei até surpreso. Né? A questão é a falta de segurança. O jogador se machuca e aí você já não tem a segurança, depois se machuca. Mas tem time aí que tá pagando bem. Tem jogador aí que tá preferindo jogar amador. Cadê aqui? Tony Souza, essa Série B é um termômetro para a Série A do ano que vem com o nosso Verdão. Vamos subir, Verdão, diz aqui o Jocélio, tá? Raimundinho, você acredita que esse elenco do Icasa tem condições de disputar o mata-mata ou a diretoria ainda está analisando novas contratações? É o Loucos pelo Icasa que pergunta aqui, Raimundinho. Não, a gente já sentei com o Pedro, já conversei com o Pedro sobre isso, né? A gente, se eu não me engano, até o dia 30, a gente está vendo sim. 30 de abril. A gente está esperando só um momento para poder sentar com o presidente, né? Ver essa possibilidade. A gente tem alguns nomes para poder tentar trazer, para fortalecer mais ainda, né? Porque a gente teve alguns problemas de lesões aí, a gente ficou um pouco assustado, né? Por isso que essa folga da tabela para a gente foi muito importante para a gente recuperar os atletas. Hoje a maioria já está em transição, está treinando. O Dentinho, por exemplo, que saiu ali. O Dentinho está em processo já de transição, né? Aí vão refazer os exames amanhã, o Dentinho. Era o que? Tornozelo? Tornozelo, tô no lance do pênalti lá, né? Mas a gente está pensando sim em trazer, fortalecer mais ainda o grupo, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui para lá, né? Então a gente não quer correr o risco até para na hora, Deus o livre, acontecer alguma coisa, a gente ter o atleta ali pronto
para poder a gente não sair dessa pegada aí, tentar, né, buscar essa primeira colocação, né, tentar ganhar do Crato, que é muito difícil hoje. Ganhar do Crato é um nível muito alto de jogo, né? Melhor defesa do campeonato, né? Você sofreu um gol até agora. Então, assim, é uma competição difícil, mas a gente está, assim, pensando em trazer. Claro que a gente vai se reunir de novo, vai ver com o presidente, porque aquele negócio ainda, esse dinheiro não chegou, né, Tony? Chega não. É difícil. E eu estava cutucando hoje, ver com minhas fontes lá sobre essa questão. Eu disse, rapaz, Tony, dá tapa com a juíza. Ô, minha juíza, ajuda, juíza. Isso começou nem a pagar aí do pessoal das causas trabalhistas aí. Passa esse dinheiro para a bandeirinha, que ela paga. Manda para a bandeirinha. Rapaz, tá um negócio demorado, cara. Se esperava uma coisa mais ágil e tá demorando para pagar as causas trabalhistas. O ICASA vai ser o último a ser pago nesse sentido. Vai primeiro as causas trabalhistas, depois aquela pessoal de confissão de dívida, dívida com fornecedor, enfim, algumas situações que tem lá. Tem um débito aí com o Ceará, de um empréstimo que foi pego no jogador e não foi pago, enfim. E aí depois, essa turma vem na segunda parte, depois das causas trabalhistas. Tem uma empresa também que chegou a comprar algumas causas trabalhistas de jogadores, que não entra como causa trabalhista, entra nessa segunda parte. E por último é que vem o ICASA. Então, assim, não começaram a pagar nem as causas trabalhistas ainda. Hoje eu estava entrando em contato com uma das minhas fontes e o cara disse, cara, tá do mesmo jeito, só aguardando. Ou seja, só quem está de boa aí na situação, os advogados. Os advogados já receberam. Dá para emprestar um dinheirinho para nós, não? Pois é, os do ICASA e os da CBF já receberam. Pois é, rapaz. Somente. Que foi feito no acordo lá, inclusive para que eles recebessem logo. Você vê, né? Que coisa, né? Ó, Raimundinho, se especulou muito também que o ICASA tinha atrasado o salário dos jogadores. Isso aconteceu realmente? Cara, eu não sei. Eu tenho experiência, que nem acabei de falar aqui do Atlético Cearense, passar 4 meses sem receber salário. Eu não sei se 5, 6 dias é atraso. Eu não sei. Entendeu? Porque o que houve lá foi um problema de não ter conseguido sacar o dinheiro todo. Foi pago uma parte, né? E acho que com 2 dias depois foi paga a outra parte, né? Então, assim, eu não vejo, por tudo que já passei no futebol... Não foi um atraso, foi apenas um... Entendeu? Não foi, o presidente... Um problema mais burocrático, foi isso. Entendeu? Mas, graças a Deus, foi tudo pago. A questão de 3, 4 dias, eu não vejo mais isso aí como atraso, não. Muita coisa, especulação, muita gente mandando mensagem para mim, e como eu não tinha conseguido apurar nada, não consegui conversar com ninguém da diretoria à época, então eu preferi não tocar no assunto. Mas como você estava aqui, eu lembrei agora aqui, então a gente já toca. Cadê aqui? Com todo respeito à qualidade do time do Cariri de 2023, mas as quedas do goleiro foi que deu acesso ao clube, porque mais 5 minutinhos de jogo em casa faria o gol, diz aqui o Tasso. Acho que ainda é referido àquele jogo entre Casa e Cariri, né? Que o Thiaguinho foi o grande nome do jogo, diz de passagem. Os 2 jogos. Né? Era o Flaismar, acho que o goleiro daquela época. Ou seja, aquela história, né? Jogou com o regulamento debaixo do braço, né? Tava ganhando e aí acabou fazendo isso aí. Número de torcedores do ICASA está surpreendendo os dirigentes e jogadores do ICASA em algum momento? O Antônio Marcos está perguntando. Está surpreendendo, Raimundinho? Tony, assim, alguns jogadores que não conhecem ainda, né? Mas pra gente que é daqui, sabemos da força do que é a torcida do ICASA. A gente sabia, com cobrança, sem cobrança, que ela ia estar no estádio, que isso é que faz diferença, né? Você acabou de falar aí que a torcida do Guarani já não foi no mesmo número, né? Mas, assim, é como eu falo toda hora, a gente precisa de apoio nesses momentos, né? A gente vai precisar muito do nosso torcedor, né? Precisamos muito dele no sábado, porque ele vai lá para nos apoiar, né? Para a gente buscar esse resultado que a gente vencendo, volta a dizer que nos dá a liderança de novo. Então, o torcedor é fundamental para a gente conta com o nosso torcedor, como o 12º jogador ali, tá nos apoiando, buscando, tá fazendo muita diferença. Eu, particularmente, não, até porque eu sou daqui, já joguei nos clubes daqui, joguei no ICASA. Eu acho que, claro que aumentou até muito, né? Porque tem a gente até também que não tá indo pelos momentos aí. Ontem eu mesmo encontrei um torcedor lá no Cantarelli, fazia tempo que eu não vi o Cantarelli, fui visitar um amigo que veio da Bahia ali na Praça Patrícia e acabei passando no cantinho. E eu vi um torcedor dizendo que o filho dele estava
puto com o Icasa desde aquela época do jogo lá, que era Alcimar. Eu disse, meu irmão, mas releva isso aí. 2005? Pois é, Minha disse que o nossa menino senhora. tomou. Mas assim, é o coração do torcedor. Às vezes o cara não consegue analisar o processo, né? Eu acho que você torcer um time de futebol, você passa por todos esses momentos. Você vê o Flamengo, que o Flamengo entrou o ano, quebrou uma pré-temporada todinha, porque o 20 não começou bem, teve que trazer os caras que não era do planejamento para trazer naquele momento. Para não cair no Carioca. E acabou perdendo 2 títulos, né? E tá aí vivendo. Já começou a evoluir. E é quem tem dinheiro no Brasil é o Flamengo. Imagina que você vê como é complicado, né? O Mirassol do ano passado não é o mesmo deste ano, já é diferente. Já tem o Curitiba chegando aí. Então, assim, a gente conta muito com o nosso torcedor. Para mim não é surpresa, a torcida de casa está indo. Graças a Deus a gente está conseguindo mostrar o processo que a gente falou que ia acontecer de evolução, de melhora. Eu vou ser muito sincero, e o Icasa estando bem, eu espero até mais. Eu também. Eu acho que está dentro da média, mas eu particularmente, para quem conhece o torcedor do Icasa, eu espero mais torcedor no Romeirão do que o que está vindo aqui. Agora veja o que é o torcedor e aquela coisa do pensamento afetivo, né? Da coisa do passado. Olha o que é que diz aqui o nosso querido Pedro Jocélio. Ele diz, na minha opinião, nosso Verdão tem que reforçar principalmente no ataque. Tá faltando um matador, como o Marciano, um Cristóvão, Alcimar, senão vai faltar espaço. Olha as referências dele. Alcimar, Cristóvão e Marciano. Aí você tá querendo demais, Jocélio. Aí Jocélio, me diga no Ceará e Fortaleza se tem esses jogadores aí, né? Nem Ceará e Fortaleza tem esses jogadores desse nível aí. Rapaz, né? Os caras estão, sabe, os caras que voavam. Demais, o Cristóvão, Ave Maria. Cristóvão, Marciano nem se fala, né? Alcimar com aquela canhotinha dele. É brincadeira. Então, entendeu? Você tá com... Sua régua tá lá em cima, viu, Jocélio? Peraí, vamos lá. Tony, parabéns aí pelo programa e grande abraço, amigo e professor Raimundinho. Pedro Manta, abraço técnico aí do Leão do Mercado, abraço, Pedro Manta, que tá aí... Tá aí, vai ter muito trabalho aí no Leão do Mercado, com certeza. O torcedor está acreditando muito nele. Walter Júnior, manda um alô aí pro meu amigo Raimundinho. Aqui é Juninho, seu ex-meia. Tá dizendo deu trabalho esse meia, Ave Maria, credo. O homem me deu assistência do meu primeiro gol como profissional. O Cristóvão, rapaz, tá dizendo. Olha aí, o primeiro gol dele... A assistência foi de Raimundinho. Eu não sei se foi contra o Fortaleza, compadre Criqui. Nós metemos 2 no Fortaleza aqui, um time do caramba. O ataque era Cristóvão, Júnior Milagre e Gaúcho. Júnior Milagres, rapaz. Acho que ele está trabalhando... na Guanabara. Na Guanabara, na Guanabara. Pois é, me falaram aí. Júnior Milagres, um abraço. Venha para aqui pro Replay para contar a história também. O Paulo Cauã. Oi, Tony, boa noite. Sou neto de Luiz Palmeira. Caba bom, valeu, um abraço pro meu amigo Luiz Palmeira, torcedor do CSA de Alagoas. Ele disse que torce o Vasco, mas não torce não, ele torce o CSA. Que teve o jogo da Copa do Brasil, Vasco e CSA, ele tava com a camisa do CSA, então ele torce CSA, não? Torce CSA. Palmeira, um abraço. Cadê que mais aqui? O Eldson Silva. Boa noite, Tony, boa noite, professor Raimundinho. Dito isto, rumo ao acesso. Já tá aqui. Lucivando Rodrigues, Icasa 3-0 do Cariri, já tá dando placar aqui, rapaz. Laura, eu acho que os atletas ainda estão se acostumando com a torcida. O Icasa tá bem, professor Raimundinho, e muito inteligente, sempre foi desta base do Icasa, tá dizendo aqui a nossa querida Laura Pereira. Vamos fazer o seguinte, você tá acompanhando aqui o Replay, tá bom? A gente está trabalhando sempre aqui no oferecimento da Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. Seja você também cliente Icanet, a internet do Replay. No Romeirão e Naldão é Icanet, tá bom? Segue lá no Instagram, Icanet. Perbone Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. É a Perbone Brasil. Já foi pegar suas frutas lá da Perbone Brasil? Você gosta de ir na Perbone lá, né? Eu gosto, meu irmãozão, vou lá, já fui bater uma bolinha com ele. De lá sexta-feira, eu sempre vou lá. Quando eu vou lá, eu faço a feira. Vai a feira. É qualidade demais, viu? Demais, tá louco. E se tem uma empresa que apoia o esporte amador e profissional do Cariri, essa empresa é a Perbone, né, cara? Eu sempre que vou lá, eu encontro os meninos do futebol amador. Encontrei a última vez agora César do Cariri, Naldinho lá do time amador. Então, assim, lá não tem essa não. É do amador ao profissional. Ao profissional.
E o negócio é qualidade. Qualidade, muita qualidade. Perbone Brasil, Galpão 2, Ceasa de Barbalha. Vai lá na Perbone. Abraço, meu amigo Val. É craque, Val. Bate a bolinha. Me trozei com ele já. Grande Val. Tá com a gente também aqui, Diniz Supermercado. De canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Crato Juazeiro Barbalha e Missão Velha, atendimento até as 9h30 da noite. Outra empresa também que apoia muitos times, né, cara? Eu tive lá, eu tava fazendo umas compras lá, encontrei o Lacerda, né? O Lacerda me levou lá na sala do Célio, gerente. Batemos uma foto lá, assim, um cara que tem admiração, fiz dois jogos final de ano, né? O filho do Célio, porra, muito bom jogador. Muito também, bom, porra. o Ítalo, o Índio, a gente chama do Índio. Acho que tá na base do Ceará. Nós tivemos lá naquele dia jogando junto, né, Tony? Verdade. Então, um abraço aí, pessoal do NIS. Tem um Jeanzinho que eu conheci com uns 7, 8 anos, que ia funcionar lá, jogava pra caramba também, tem uma admiração. Todas as camisas dos times do Cariri tem o Diniz Supermercado. E sem encontrar as outras modalidades também, viu, gente? O Diniz faz um trabalho espetacular. O Diniz Supermercado também de incentivo ao esporte, à cultura aqui da região do Cariri. Então a gente aproveita para abraçar toda a turma lá do Diniz Supermercado. De canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Pois não, Murilo? Lá em casa, quando a gaveta pegar uma camisa, quando não é Perbone, é Diniz. Quando não é Diniz, é Perbone. E o bonezinho também. Eu tenho um boné também. O negócio tá certo. Tem que estar com os bons, Raimundinho tá aí. Diniz e Perbone. Salviano Embalagem, o melhor preço do Brasil. Tudo embalagem para você, tá? Oferece por melhor preço, porque também a indústria. Salviano Embalagem fica ali pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte, Rua Mauro Sampaio 4500, tá? E é de tudo mesmo. Embalagem para pizza, para hambúrguer, para frutas, garrafa PET, tampinha, sacola, de tudo que você imaginar. Pensou em embalagens, tem canudo. Pensou em embalagem, procura Salviano Embalagens. E tem uns vídeos bacanas, rapaz. A Milena, que é a garota propaganda lá. Toda vez é uma resenha os vídeos lá das publicidades do Salviano Embalagens. Um abraço para essa turma toda, tá? Espaço de Dança Aline Silva estará realizando no próximo sábado o Se Permita. Já tem inclusive o Instagram do Se Permita, você pode acompanhar lá, tá? Espaço de Dança Aline Silva, aproveita o Se Permita e tem lá como você também participar deste grande evento. Vai contar também com o apoio da Perbone Brasil, o Se Permita, que vai acontecer no próximo dia 25 de abril. Se liga, vai lá nas redes sociais e acompanha, tá ok? Deixa eu falar também para você da Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda. Inclusive agora recentemente teve um pessoal de curso universitário fazendo uma preparação sobre o trabalho rural lá na Cachaça Luanda, conhecendo as dependências do Engenho Luanda, muito legal mesmo. Então aproveita lá e conheça, o Instagram é @engenholuanda, tá ok? Vai lá e segue. Você é costureira, tá querendo fazer manutenção da sua máquina de costura? Procura Edilan Máquinas. Segue lá no Instagram, Edilan Máquinas, que tem também outras situações bacanas para você. Segue lá no Instagram, tá ok? Elifit Academia. Eu tô malhando lá na Elifit Academia e eu vou ser sincero, muita gente tá malhando às vezes pela questão da física, da estética. Pra gente também tem a questão da saúde, pessoal. Você tem que manter a atividade física em dia. É bom para o corpo, é bom para a mente, sabe? É bom para autoestima. Então vai malhar na Elifit Academia, a melhor do Cariri, tá ok? E tem muita gente boa que eu encontro lá na Elifit, ó. O Wesley, que você conheceu muito, Raimundinho, foi volante. O Wesley Durango. Conheço. Né? Agora é personal também. Né? De vez em quando eu encontro lá o Wesley, lá na Elifit, a esposa dele, a Roberta, está sempre malhando lá. A nossa querida Thaís Ferrer, que é jogadora das craques do nosso futebol, também está malhando lá na Elifit Academia. Encontrei o Tom Tavares, que é um dos grandes músicos. Paulo Breno, rapaz. Hoje eu ia passando, quando eu vi Paulo Breno ia passando lá na academia, nem falei com o Paulo Breno, que quando eu olhei o homem já tinha sumido. Paulo Breno, que é um dos grandes talentos também da música aqui na região, malha lá na Elifit. Tem uma galera boa lá malhando na Elifit. Para manter a forma, tem gente que vai pela estética. Tem gente que vai pela saúde. Independente do seu motivo, vá malhar na Elifit Academia. Segue lá no Instagram, tá ok? Flor de Juá, primeira e maior farmácia de manipulação do Cariri. É a farmácia de manipulação Flor de Juá. Fica agora ali atrás
do Cariri Shopping, certo? Ali bem pertinho do Medical Center, ao lado da Secap, da Faculdade Secap, ali próximo à rodoviária de Juazeiro do Norte, tá? Fala lá com a doutora Lindaura, manipulado, pensou em manipulado? Farmácia Flor de Juá, segue lá no Instagram, tá ok? Também agradecer a galera da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, que faz um trabalho muito bacana referente à questão do esporte em várias modalidades, resgatou os jejunos depois de 10 anos, se o do ano passado foi um sucesso, imagine os jejunos deste ano, como é que não vai ser. Então, aguarda aí, os jejunos em breve vai estar chegando. O ano passado foram 5 mil estudantes participando, e a expectativa é de que a coisa seja muito maior também este ano, tá? Prefeitura de Juazeiro do Norte. Inclusive, a gente está no Stories do Instagram, uma situação lá da Secretaria de Esporte e Juventude, tá bom? Dá uma olhadinha, a gente está sempre publicando as novidades, o pessoal lá, essa é referente à quadra de basquete, tá bom? Vai passar aí por uma manutenção, vai passar um período, depois você procura lá no Instagram do Replay com o Tony Souza, tá bom, moçada? Bom, agradecer muita gente aqui falando, rapaz. O Cristóvão por aqui, foi sim, relembrando aí o passe do Raimundinho. Antônio Marcos, rachão no sábado aberto para a torcida antes do último jogo contra o Guarani. Seria uma boa, aproximar ainda mais a torcida do elenco. Tá pedindo aqui pra galera ficar mais perto da torcida, do Verdão. Raimundinho, você lembra do Davi Volante? Hoje ele trabalha como gari em Juazeiro, vi ele esses dias. Ele gosta muito do seu trabalho. O Davi tá dizendo aqui, o Rodrigo Mesquita. Encontrei o Davi um dia desse, uma resenha, rapaz. Grande resenha. Era das nossas revelações. Infelizmente, a cabeça do Davi não ajudava ele, né? A gente tentou muito. A gente costuma dizer, não sei quem é dos meninos que fala assim, rapaz, quando eu e Arimaté já tem, acho que você deve ter quase 60, eu tava na faixa dos 50 quilos, nós ia conversar com o Davi, ele já dizia, não, eu já sei. Aí, pô, eu e Arizão, com a experiência que ele já sabia, então, às vezes o que atrapalhou o Davi foi isso, mas jogava pra caramba, uma personalidade. Ele saiu daqui pro time B do Palmeiras, acho que pra base do Santos, né? Santos. O cara jogava muito, o Davi, jogava muito. Personalidade absurda, mas infelizmente assim, não quis seguir a carreira, se sente bem. Ele foi me visitar quando eu vim em 2018 pro Guarani, né, pra Série D, vim trabalhar com o Guarani, ele foi me visitar lá e eu disse, ele não quer nem saber de voltar. É mesmo. Tá bem cara. onde tá, e que bom, cara, que bom, mas é um talento que foi desperdiçado, né? A gente tentou ajudar todas as formas, como sempre tentamos ajudar todos os atletas que trabalhamos de base, né? Alguns a gente conseguiu, outros não, e Davi foi um desses que a gente não conseguiu evoluir a parte mental dele. Gente boa. Roberto Elshire, aqui entrando no Instagram, rapaz. Roberto Elshire jogou naquele time 2013 do ICAS, depois foi para a Chapecoense, enfim, rodagem aí. Roberto, um abraço, vamos depois bater um papo aqui no Replay, tá bom? Tem história bacana também no nosso futebol, o Roberto Elshire. Deixa eu ver quem tá mais por aqui, rapaz. Pessoal aqui. Tony, me lembrei agora, o Alcimar, quando chegava na antiga Marte Center Calçados, dava trabalho para ele sair, tinha que dar autógrafo para todo mundo. Tempo bom, rapaz. Fortaleza Freguês, tá lembrando aqui o Pedro. Pois é, rapaz, tempo bom, esse tempo pode voltar. Por que não? Tony, pergunta pro Raimundinho se teve um primo dele que jogou no Icasa. É o Adalberto Costa que tá perguntando. Você já teve algum primo jogando lá? Eu não lembro se foi o Ranielli. Acho que o Ranielli. Não tive outro não lembro de outro não. Lá em casa, na família foi mais base, né? Base e juvenil. Uhum. Profissionalmente mesmo só teve eu. Você foi o que... Fui teimoso demais. Foi teimoso? Foi demais. Teimoso e batia na bola bem, que era uma beleza. Aí os caras ficam lembrando aqui, ó, sou do tempo do goleiro Banana, que de Banana não tinha nada, era um goleiraço, realmente agarrava muito Banana. Joguei com Banana, fiz parte desse elenco do Icasa. Foi vice-campeão, né, cearense, 95? Tinha Banana, tinha João Neto, Ivanildo, Eliezer, Silas, Barrote, Marco Antônio, Augusto, Bosco, Flecha, Jonas novinho. Jonas saiu pro Vasco e o Silas foi pro Botafogo, né? João Neto, Arizão. Era um Bonato, muito bom. Garrinchinha tava nesse time aí? Não. Foi antes? Foi antes um pouco, o Garrincha foi antes um pouco. Era um timaço, rapaz, aquele time de 95 da equipe. Aí olha a referência dos caras aqui. Aí os caras querem que agora... Calma, moçada, vamos ter calma. Cada tempo no seu tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos ter os melhores momentos aqui do Crato. Ontem Raimundinho estava secando o Lamar, o nosso querido Lamar Lima.
Tava tendo uma secada grande, O hein? Lamar tá dando demais, velho. Mas esse time dele, rapaz. Tá dando trabalho? Carlão. Carlão. Né, do Gutinho. Ah, pois é, rapaz. Eu vi gente dizendo, o Guto é ex-jogador. Carlão é ex-jogador, vai pra canto nenhum. Olha aí os ex-jogadores dando trabalho, rapaz. Gutinho com 38 anos e um passe numa qualidade, gira, rapaz, movimentação e sem contar a liderança dentro de campo, né? Gutinho é uma régua, não erra não, velho. Não erra, né? Brincadeira, cara. E outra, esse negócio, porque não aguenta 45 minutos. Se deixar, ele vai. Ele vai aí, jogou o primeiro tempo, joga parte do segundo tempo. E hoje ele conhece os atalhos, não tá mais com aquela velocidade de antigamente, mas ele conhece os atalhos. De jogo, né? Pois é, o Carlão, uma briga boa ontem com o Lucão, dois caras fortes, duas paredes batendo ali, dois muros, o Carlão e o Lucão. Enfim, a situação realmente, e o jogo foi duro. E acabou que o Crato conseguiu esse golzinho aos 48 do segundo tempo, no apagar das luzes. Vamos ver os melhores momentos de Crato 1, Barbalha 0, jogo ontem no estádio Mirandão, lá na Princesinha do Cariri, na cidade do Crato. Apita Jusceano Souza, bola rolando no Mirandão, é sexta rodada, é Crato e Barbalha no estádio Mirandão. Foguinho, trabalha a bola ali com o Paulo Henrique, faz o cruzamento, a bola lá no segundo pau, chega lá no terceiro andar, Josué com força e foi campeão cearense da terceira divisão naquele ano 2007. Olha o lançamento do Crato, Suquita tentou o cruzamento em cima, Paulinho P10, primeiro pau, chega de cabeça, Anderson Cachorrão. É mais um escanteio pro Crato. Paulinho P10, bola viaja, chega Lúcio Valença, segura, não dá sobra pra ninguém. Posição legal, fica ali olhos nos olhos, toca a bola pro Dalvan, posição legal, lá vai o camisa 10 do time do Barbalha, faz o cruzamento, a bola desvia, escorregou lá na frente, a sobra ideia do Barbalha, chega por ali, Paulo Henrique chutou em cima da defesa, a sobra Dalvan, a bola foi pra fora. Olha o Paulinho P10, abre na canhota pro Pentecoste, passou do Lalim, Pentecoste! Ainda o Isaú, tá na esquerda sozinho o Renezinho. Lalim vai para agora a marcação, ele toca a bola, aí tocou, chegou ali o Augusto Pedra, fez a proteção. Olha o time do Crato, já chega ali P10, toca pro Renezinho, abre na direita procurando o Valtinho, chega, a bola fica viva, toque de cabeça, tentava por ali o PH, olha o Crato, chega ali, atira a defesa, fica viva a bola, foi pro chão o jogador do Barbalha. Errou o passe, Thalisson Fernando vai chutar, a bola vai para fora. Dá um tapa na bola procurando o Dalvan, com ele, abre na direita, bola boa, boa bola pro Romário, vai chutar no gol, direto para fora. Romário, Paulo Henrique, Lalim, vamos ver quem vai pra bola, segura a onda Josué, lá vai Paulo Henrique, a bola rasteirinha, não pegou legal na bola. Olha o Augusto Pedra, toca a bola pro Lalim, na velocidade pela direita, faz o cruzamento, Darlan tocou na bola, ficou viva, foi pro chão, pediu falta, não deu nada, fica na disputa, foi pro chão agora o Paulinho P10 e o Cachorrão é falta. Fez o corta-luz P10, chega Suquita, olhos nos olhos, tocou de novo o P10, de canhota na trave! Feita ali o Romário. Dá um tapa na frente, tentava ali o Lucão, olha o Josué, tá fora da grande área, Dalvan, vai arriscar, chega ali o Isaú, é falta pro time do Barbalha, lá vai Romário, a bola viaja, toque de cabeça da defesa, sobrou com o Leandrinho, ele chuta no gol, a bola... Suqueta procura ali o Isaú, faz o cruzamento, desvia, Augusto Pedra, chega de cabeça, vai pressionando 40 minutos deste primeiro tempo, Paulinho P10, na uma cobrança, a bola viaja, toque da defesa, vai cair do outro lado. Ele abre na canhota, posição legal, bola boa, boa bola, Leandrinho. Lá vem a Raposa pela canhotinha, olhos nos olhos, tocou Paulo Henrique, a bola chega, Carlão! Virada, procurando ali o Romário, Thalisson Fernando, a bola sobra com o Romário, lá vem o time do Barbalha, olhos nos olhos, chutou cruzado, a bola desviou, vai pra linha de fundo, é escanteio. Futebol profissional. Olha ali o Suquita, bota a bola pra área, olha o Valdir, Lúcio Valença faz milagre! Por ali na marcação, o Cachorrão, de novo, Pentecoste, Guto, ele dá o drible, entra na área, vai fazer, botou, cruzou, chega Augusto Pedra no carrinho, bota a bola pra linha de fundo, chega a bola viva, lá vai Leandro, se atrapalhou, tira por ali o Anderson Cachorrão. Apita Jusceano Souza. 20 papo neste primeiro tempo.
Juseando Souza apita, tem bola rolando no segundo tempo aqui no estádio Miradão. Por enquanto tá tudo igual, 0 pro time do Crato, 0 pro time do Barbalha. Do time do Crato, lá vai Pentecostes da direita, faz o cruzamento, chega Augusto Pedra, recuando ali com o Ian Costa, faz o cruzamento, olha o toque de cabeça, Lúcio Valença sobra, Lúcio Valença fez 2 vezes a defesa. Já passa o Thaleson Fernando, ele dá o toque na bola, Janderson com a marcação, voltou ali pro Pentecostes, cruzamento muito forte, autoriza o árbitro. Suquita ou P10? P10 ou Suquita? Paulinho em cima da barreira, a sobra do Paulinho. O Paulo Henrique para correr, engata a quinta. Léo Ceará vai na marcação também, Pentecostes ainda. Deu o drible entre as pernas, entrou na área, chutou cruzado, a bola vai para fora. Lá vem o Suquita pro time do Crato, faz o cruzamento, chegou a bola desviada. Pentecostes, Valtinho, pegou, não teve domínio, tira a defesa do Barbalha. Lá vem o Crato, Suquita, puxou, chutou de canhota, Lúcio Valença. Lá vem o time do Barbalha, Paulo Henrique passou, olha ali o... Ô Lalim, assim não, querido. Lá vem o time do Crato pela direita, Suquita, entra na área, foi pro chão, pediu pênalti, disse que não foi nada, na frente do Juseando ali. Trabalhando com o Ian Costa, já puxa, deu chute, Lúcio Valença faz grande defesa. É escanteio pro time do Crato, lá vai Paulinho P10, a bola viaja lá no segundo pau, toque de cabeça, foi o Thaleson Fernando, e o Pentecostes não teve domínio, chegou. Lá vai Paulinho P10, a bola viaja lá no segundo pau, Lúcio Valença. Ian Costa, tenta o lençol, consegue, linda jogada, chuta no gol, a bola bate nas costas do Agdon. Chega ali o Rodney, tentou, tira a defesa do time do Barbalha. Ian Costa, vai tentar de novo, chutou, a bola foi pra fora. Lá vem o Azulão, o Crato do Barbalha tem um jogador a menos, cruzamento, toque de cabeça pra fora! Lá vem Romário, é ele quem vai pra cobrança, será que vai arriscar direto? Parece que vai. O chute foi direto, a bola foi pra fora. A torcida se anima, sente um bom momento, a torcida do Crato. Lá vai pra cobrança, bola viaja, o toque de cabeça cai, vai entrar, vai entrar, vai entrar! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Crato! No apagar das luzes, no cruzamento, Caio, camisa 21, é jogador que arrebenta, a bola viajou, tocou no Augusto Pedra, foi entrando, caiu na rede, o placar mexe, é do Azulão da Princesa, apita Juseando Souza, fim de papo do estádio Miradão, 1 pro time do Crato, 0 pro Barbalha. O Crato é líder do grupo A aqui do Campeonato Cearense da Série B. Pois é, rapaz, tá aí 48 entrando para 49 minutos quando o time do Crato conseguiu fazer este gol, né, no apagar das luzes que levou o time para a liderança da competição. A gente logo depois teve o programa Prorrogação, que terminou o jogo. Termina a transmissão, a gente já começa a prorrogação, repercutindo, ouvindo as personagens da partida, e a gente acabou ouvindo o Caio, né, jogador que é lateral esquerdo. O Lamar tirou os 2 volantes, botou lateral, botou meia, botou atacante. Tem hora que tinha 6 jogadores no ataque. O Lamar foi para cima com tudo, né, e buscando também não sofrer no contra-ataque do time do Barbalha. O Barbalha tentou, mas não conseguiu furar ali o bloqueio do time cratense. Bom pro Azulão, que venceu de 1-0 e garantiu o topo da tabela, pelo menos por enquanto, já que o Icasa tem um jogo a menos, né? Ainda vai ter aí para se equiparar com os demais. Vamos ouvir o Lamar Lima, técnico do Azulão da Princesa, comemorando essa vitória importante ontem contra a Raposa Caririense. Do Crato, Lamar, me dá uma tua análise desse jogo do Crato que no primeiro tempo não conseguiu abrir o placar e no finalzinho do jogo conseguiu essa vitória que deu a liderança para a equipe.
Todos os jogos dessa competição vão ser muito difíceis, né? O Barbalha veio com a postura hoje de se defender, né? Fechou muito os seus blocos ali, antes da sua própria intermediária, né? Tirou um pouco do nosso espaço, a gente joga em velocidade, a gente joga com espaço. E isso deu muita dificuldade no primeiro tempo, tivemos muito mais dificuldade no primeiro tempo, mas mesmo assim tivemos uma cabeceada do Valtinho, tivemos a bola na trave do Paulinho, ali já poderia ter sido 2-0. No segundo tempo, já de início, tiramos o Esaú, né, um volante, né? Já colocamos o Ian, que é um ponta, baixamos o René para jogar de volante, tiramos o Paulinho do lado, colocamos no meio, né? Tiramos o volante, colocamos mais um atacante para a gente insistir em atacar. A postura do Crato hoje foi uma postura de ataque, foi uma postura de propor o jogo. O Crato foi propositivo, né? E o gol não saía. Tivemos uma chance com 1 minuto do segundo tempo com o Valtinho, 2 vezes cabeceou ali em cima do goleiro, né? Esse gol poderia ter saído no começo, saiu aos 50. Mas mesmo assim a gente insistiu em tirar jogadores de defesa, tirei o Guto aí com 20 minutos, coloquei mais um atacante que foi o Agno, ou seja, ficamos com 2-9, ficamos com 2 pontas, tiramos um volante, colocamos mais um meio, para ver se a gente buscava esse gol. Nós não abdicamos de buscar o gol, por isso que ele veio. Tivemos inúmeras situações com o Surquita do lado direito. E repito, a postura do Barbalha veio realmente para tirar nosso espaço no seu setor defensivo. Foi muito difícil para a gente jogar com os espaços curtos, mas nós fomos insistentes. Conseguimos ali depois tirar o Thaleson, lateral esquerdo, adiantamos para jogar quase que de ponto o Caio, que fez o gol lá de cabeça. Coloquei mais um atacante, que foi o Pedrian. Naquele momento eu tirei o Valtinho para colocar o Pedrian, jogador de mais mobilidade, que pisa muito na área. E Deus nos presenteou com esse gol aí aos 50 minutos, nos dá a liderança. Jogo duro, difícil, né? Segunda divisão é dessa forma. A gente tem a oportunidade de já ter sido campeão dessa situação, dessa segunda divisão. A gente comemora cada ponto. Hoje o Crato é 100% em casa, 3 jogos, 3 vitórias. Um time que não sofre gols, sofreu em 5 jogos 1 gol apenas, e foi da forma que foi aos 40 do segundo tempo, lá contra o Icasa. E um time que marca, né? Mais uma vez a gente marca, independente de ser no primeiro minuto ou no último minuto. Importante é a vitória. Meus jogadores estão de parabéns, né? Nós não sofremos aqui, mesmo atacando, mesmo se expondo, nós não sofremos aqui atrás. E agora o Crato volta à liderança e trabalhar forte, comemorar e celebrar esse ponto de hoje. E na segunda-feira a gente pensar no próximo aniversário. A estreia do Crato foi contra o Barbalha lá no Inaldão e você celebrou muito aquele empate. E esse empate está dando a liderança para o Crato. Isso mostra que todo jogo vai ser muito difícil, não só para o Crato, mas também para todas as equipes daqui do Cariri. Olha, em divisões de acesso, tanto faz, o brasileiro, ou estaduais, 1 ponto faz a diferença. Muitas vezes você não deixa de ganhar um jogo, mas não perde. Então 1 ponto, você tira 2 do seu adversário. Então aquele pontinho lá do Barbalha nos dá hoje uma condição de liderança, nos afasta do bloco lá de baixo, né, da briga de Cariri e Guarani, e o próprio Barbalha, e nos aproxima de uma primeira colocação, né? Eu acho que vai ser decidido isso aí, jogo a jogo. O Barbalha vai ter, o Icasa vai ter problema com o Barbalha, o Cariri vai ter problema com o Barbalha. O Barbalha é um time muito bem montado pelo Emílio, mostrou hoje aqui a obediência tática, e graças a Deus nós somos muito inteligentes, nós tivemos tranquilidade na hora do caos, fomos inteligentes e no final do jogo Deus nos premiou por essa vitória. No período que o Crato ficou. Bom, tá aí a entrevista completa, você vai poder ver no Prorrogação, tá bom? Prorrogação de ontem à noite, vai estar no YouTube e você vai poder ver a entrevista completa do técnico Lamar Lima, e a gente entrevistou também o Ian Costa, enfim, fizemos uma repercussão deste jogo envolvendo o Crato e o time do Barbalha. Foi 1-0 para o Azulão da Princesa, um resultado que acaba favorecendo o time do Crato, né? Tirou o Icasa da liderança. E aí, Raimundinho, o TD Filho, ele pergunta aqui: Raimundinho, o que fazer para tirar pontos do Crato invicto no Mirandão 100%, sem sofrer gols? Time aparentemente entrosado. Sendo sincero, uma pedreira perigosa, diz aqui o De Filho. Não, sem dúvida. Um time muito bem organizado, entrosado, né? Se entrosou. Teve um tempo bom para trabalhar, contratou agora, né, alguns reforços para ter ali o elenco mais fortalecido. Jogadores que inclusive não estrearam, o Jô, o Luiz, falhou agora o sobrenome dele, o Rodney estreou agora, né? Mas enfim, tem jogador aí para estrear ainda no time do Crato. Pois é, uma equipe muito forte, é jogo a jogo, né? Agora, nosso pensamento, o foco agora é o Cariri, né, para depois a gente pensar no Barbalha, né, e depois ter essa
essa briga com esse Crato aí, que hoje é um time muito forte, jogando a competição e muito mais forte ainda jogando em casa, né? Mas a gente temos condições, vamos trabalhar para isso, sabemos da dificuldade que é, mas vamos buscar sempre, até o fim, tentar buscar essa liderança, né, e permanecer nela. Ô, Raimundinho, você hoje, por exemplo, você tem o Dentinho que está em transição e mais quem que está em transição também no time? O próprio Gabriel também está em transição, né? Sentiu também. Ele sentiu depois do jogo. Depois da semana, o Hugo Freitas não estava 100%, né? Porque a minha intenção era naquele jogo colocar mais um atacante. Até quando eu tirei o Thiaguinho, não quis arriscar em colocar o Hugo, porque o Hugo não estava 100%. E aí eu preferi colocar o Andrei, né, que tem uma jogando de aberto lá, dobrando a marcação, né, porque e aí apoia bem também. O Salário tinha trocado, né, tinha tirado o lateral direito lá, o Ron, tinha colocado outro garoto, mas o Pará. O Pará, né, e a gente resolveu, como eu não tinha um outro extremo para trocar ali 6 por meia dúzia, né, para manter eu coloquei o Andrei, que eu sei que tem força física, que marca, que ia recompor, e até que a gente parou de sofrer um pouco. Depois, infelizmente, tive que tirar o Davi antes de terminar o jogo por lesão, né. Então tem o Davi hoje, tem o Vitor Salvador também, o ombro, mas acho que esses aí, todos eles devem voltar, né. A gente vai ter a certeza lá para quinta-feira, para mim poder ver aqueles que não tiver condições, nós não vamos arriscar, né, porque a gente pensa no longo prazo dessa competição. Ou seja, o Dieguinho não é certeza de estar apto para o jogo de sábado. O Dentinho. Não é certeza ainda não, né, mas o Gabriel deve jogar, a gente vai com força que o que a gente tiver ali hoje, eu vejo a gente também com um bom elenco, um grande elenco para essa competição. Então aquilo que entrar... O esquema é esse? Você encontrou o esquema certo? Pode mudar uma peça ou outra, mas é dentro do que você estava procurando? É porque eu ganhei um homem mais na frente, né? Tem jogadores que estão evoluindo muito, muito, porque assim, é como eu falo, você pega jogadores, a gente fala sobre a questão do jogo posicional. O jogo posicional foi criado principalmente para a bola chegar até o jogador, né? A gente sempre fala isso. Então tem jogador que ainda não tem essa paciência, quer buscar a bola, e quando eu vou buscar a bola no pé do meu zagueiro, do meu volante, eu passo a ter um jogador a menos nas costas do adversário. Então tem muita coisa ainda que a gente está evoluindo nesse tempo com esses atletas. Nesses últimos jogos melhorou muito. Você vê o Cássio recebe muito entre linha, o próprio Juliano está recebendo, está chegando na área, está finalizando. Então é esse modelo de jogo que a gente quer, porque a gente quer buscar sempre a vitória. Não vai ser todo jogo que a gente vai ganhar como vencemos o Guarani, mas é uma competição que 1-0, 3 pontos é goleada. Né? Então a gente está desenvolvendo isso ainda, alguns jogadores, né, ainda tem aquele jeito de achar, né? E a gente procura mostrar, conversando com os atletas, sobre esse modelo de jogo que a gente está colocando, que a gente mudou e que evoluiu pra caramba, né? Tá evoluindo, a gente está finalizando esse último jogo, na nossa análise pró-jogo, foi o jogo que a gente mais finalizou, o jogo que a gente mais chegou na frente, mais atacou, né? Então é isso aí que a gente quer manter para o resto da competição. Leandro tá dizendo aqui, rapaz, Crato líder, já tem dancinha nova da Núbia com bar, rapaz. Meu amigo, repercutiu, eu peguei um vídeo aí, alguém publicou e eu acabei colocando também, o bar, que é o Maurício Costa, você conhece, com a Núbia, rapaz, dançando. Meu amigo, foi uma resenha. E ontem eu encontrei a Núbia. Núbia, quero você no replay. Núbia, repito, quero você no replay. Ela olhou pra minha cara e botou o dedo em riste, assim. E soltou aquelas palavras carinhosas, simpáticas, que só a Núbia sabe fazer. Minha querida Núbia, um beijo pra você. Ela tava numa felicidade tão grande, rapaz, com esse time do Crato, que é uma coisa de louco. O Augusto Neto, boa noite, Raimundinho. Gostaria de parabenizá-lo pela evolução do nosso time, principalmente de ser um dos poucos times das divisões inferiores que jogam no 4-4-2. Diz aqui o Augusto Neto. O Eloy Cordeiro, boa noite. Todos os times estão contratando e toda vez que casa no final fica sem contratar, se tem previsão de contratação. Raimundo já falou aqui, né? Uma coisa que está sendo vista junto à diretoria. Né? Cadê aqui mais? Já o Augusto acho que nem precisa contratar mais para a competição. Tá dizendo aqui. Tony Souza, em casa, cadê aqui? Quando for jogar com o time da funerária, tem que enterrar o caixão, rapaz. Não tira mais o buraco. Meu amigo. Esse time do Cariri. E uma coisa assim que eu acho bacana que eu tô vendo nesse campeonato.
que são times que trabalham muito taticamente. Né? Se a gente às vezes não tem aquela qualidade técnica que a gente gostaria, a Série B se espera isso, muita força, muita vontade, muita raça, né? Mas assim, a gente vê que os treinadores procuram ter um posicionamento tático e você vê esse posicionamento tático em cada jogo. É meio que uma briga, um jogo de xadrez também, apesar de estarmos trabalhando futebol, hein, Raimundo? A gente toda semana, no nosso trabalho de estratégia, né, 2 dias de estratégia para o jogo, onde a gente trabalha a parte defensiva e a parte ofensiva, a gente vê que tem muita mudança, né? Agora o próprio cara ali, taticamente, ele teve uma mudança, né? Então a gente analisou, não vou nem falar, porque senão eu vou acordar o macho, né? Mas a gente já percebeu algumas mudanças no cara ali, mudou o formato, o jeito de jogar, né? A gente sabe a qualidade dos atletas, somente de meio campo ali que tem, né? Hoje ele está jogando com 2 volantes praticamente, né? Que são muito bons jogadores. O Conrado, que fez um campeonato bom também pelo Quixadá, o cara tem muita qualidade, começou na lateral esquerda, hoje está jogando por dentro. Então tudo isso a gente está analisando, né? E como o próprio Guarani já teve uma evolução nesse jogo, o Crato nem se fala, né? O Barbalha fez um grande jogo também contra a gente, tem um jeito já de jogar, né? Tem um jeito de jogar, às vezes o que eu penso do Barbalha, com toda talvez não tem um elenco, né? Como o Crato está tendo, como a gente está tendo, mas a gente vê que um time tem uma organização tática, né? E isso é o que vai fazer você ir evoluindo, conquistando. Infelizmente vem essas pancadas aí de você perder jogador, e às vezes nem todo mundo tem essas condições para estar contratando, e assim, atrapalha um pouco o desenvolvimento, né? A gente vai sim manter, procurar contratar, vai procurar evoluir mais ainda esses atletas, para a gente chegar nessa fase final aí, se Deus quiser, né, classificando com fé em Deus aí, a gente buscar esse acesso tão esperado. Tony, grande Raimundinho, espero que tenhamos um bom projeto para que você fique, reconstrua casa e coloque no lugar merecido que não devia ter saído. A Série B do Brasileiro, está dizendo aqui o Eduardo Alves. Cheguei agora de serviço e já coloquei no replay, melhor programa das segundas-feiras. Obrigado, Eduardo, um abraço aí para você, viu? Vamos ver o Caio, que o Caio falou, fez o gol no apagado das luzes do time do Crato, e ele acabou conversando com a gente ontem também no Prorrogação. Fala aí, Caio! Para o Azulão da Princesa. Caio, o que tu tá sentindo nesse momento? E explica melhor, né, a sensação de entrar no final e fazer o gol que garante essa vitória para a equipe do Crato. Boa noite. Estou muito feliz pelo gol, que estamos com a vitória. Né? Essa semana a gente trabalhando muito. Nós pegamos até uma folgazinha, mas deu para descansar. Aí chegamos aqui na segunda, trabalhamos, na parte do campo. E hoje Deus tocou no meu coração. Tá querendo entrar pro jogo, tá querendo jogar. Aí hoje deu certo e estou muito feliz pela vitória, e pelo gol e 3 pontos. Quais foram as orientações do professor Lamali na hora que ele te chamou para entrar em campo? Ele mandou entrar no campo ali para fazer só o lateral ali, para na hora de jogar a bola no pé, você ficar de segundo centroavante. E hoje saiu com a vitória e 3 gols. Aí tu acha que, na tua opinião, esse gol no finalzinho, ele passa mais por uma organização tática ali, né, com as orientações do Lamar, ou foi mais na raça, na entrega, no emocional mesmo? Pra mim foi na raça, né? Que tá querendo fazer golzinho, no gol, fez muito gol, mas hoje eu tá querendo na raça ali, hoje na primeira bola de ouro ali, que saiu com a vitória de 3 pontos. Como que fica agora a mentalidade pro resto do campeonato, né? Esse tipo de gol, ele dá uma confiança a mais, já também na busca por brigar ali por um espaço maior também dentro da equipe? Vamos ver agora, né? Próximo jogo aí, como é que vai ser aí, bateu 2 laterais, bate de ponta ali, já era, e ajuda um ajuda o outro, não tem briga. É isso, Caio. Parabéns pela vitória, parabéns pelo gol. Leandro, as palavras aí do homem artilheiro que salvou a noite para o torcedor cratense aqui, que veio ao Mirandão. Já aproveitar para dar informação aqui também, né, que nenhum dos jogadores da equipe do Barbalha vai subir para falar com a gente, né? Antes do início aqui do Prorrogação, eu consegui trocar uma palavrinha com o Augusto Pedra, né, o zagueiro que chegou essa semana lá no elenco barbalhense. Daqui a pouco a gente solta a entrevista nas redes sociais do Replay, mas aqui no Prorrogação nenhum dos... João Marcelo conversando com o Caio, e ele falando do Augusto Pedra, né, que é o zagueiro que estreou ontem no time do Barbalha, né? Aliás, a dupla de zaga do Barbalha é uma dupla diferente do que vinha jogando, né? O Augusto Pedra e o Foguinho. O Foguinho foi discreto,
É aquele jogador que ele não aparece muito pro torcedor, mas faz o feijãozinho do arroz, bem arrumadinho, o foguinho. Jogou bem, o Augusto Pedra também acabou se destacando, muita gente. Eu recebi mensagem de torcedores do Crato dizendo, rapaz, Augusto Pedra tem que vir pro Crato no ano que vem. Muita gente já elogiando o Augusto Pedra apenas com esse jogo de ontem pela Raposa Caririense. A gente ouviu o Augusto Pedra, né? Tá no replay. Vamos falar aqui com o Augusto Pedra, que conversou depois do jogo dessa derrota do time do Barbalha. Começar aqui com o zagueiro do Barbalha, Augusto Pedra, depois dessa derrota. Augusto, um gol ali no finalzinho, né? Qual que é o sentimento que fica depois de uma derrota como essa? Ah, cara, sentimento amargo, né, mano? Acho que você acompanhou o lance aí, uma falha de comunicação. Tava na bola, eu só ia afastar ela. Ele se encandeou com o refletor e acertou meu rosto, né? A bola bateu nas costas do atacante e foi feliz de entrar, né? Mas glorificar o nome de Deus, né, cara? Porque a gente jogar fora de casa é difícil. A gente soube suportar a pressão, mas o detalhe entre a gente aqui acabou sendo fatal, né? Mas levantar a cabeça, a gente teve uma semana difícil, mas o professor e a comissão trabalhou pra caralho, a gente abraçou a causa, trabalhamos muito, e pelo detalhe a gente não conseguiu aqui um ponto, né? Mas trabalhar, cabeça erguida, falta 3 jogos, temos 2 jogos dentro de casa e um fora, vamos ver no que vai dar aí, o campeonato ainda não acabou, eu confio na minha equipe, na minha comissão técnica. Você que chegou essa semana, né, deu pra perceber que cada bola que você tirava, você vibrava bastante, né? Esse é o espírito que o Barbalha precisa ter no decorrer da competição? Ah, cara, eu levo uma frase comigo, né? Sou bastante reconhecido por causa dessa frase. Aqui ninguém ganha da persistência. Cada bola, cada espaço, palmo desse campo aqui, é o meu prato de comida, é a escola do meu filho, né? Falar nisso, eu tô até com saudade dele já. Cara, a gente deixa a nossa família para dar nosso melhor, né? E ele, esse dia teve febre emocional e acabou vomitando muito, pedindo para ligar para mim. Isso é força para mim, né, cara? Quero o melhor para minha família, quero o melhor para a equipe. O presidente Loirão trabalha muito, cara. Eu sei o quanto o Barbalha está se dedicando para a gente buscar essa classificação aqui. Eu fico emocionado porque eu sei do meu trabalho, eu sei do meu potencial. Essa é minha característica, é raça, é vontade. Você viu que a gente não parou de lutar em nenhum momento. Eu peço à torcida do Barbalha confiança. Acredita que a gente vai chegar. Obrigado. Tá aí, o Augusto Pedra é aquele bastidor que muita gente não sabe, o torcedor não sabe, Raimundinho. Esse está falando do filho que, de repente, teve aquela febre emocional, né? O Cicinho, que o Pedro Manta citou, que perdeu a avó, e muita gente não sabe que perdeu a avó. O Caio, que fez o gol do Crato, que estava lembrando da avó que faleceu e que incentivava ele a jogar futebol. São histórias de vida que passa despercebido do torcedor e que às vezes numa entrevista, numa situação ou outra, ou de lamentação, como essa do Augusto Pedra, ou de comemoração, como foi do Caio, acaba sendo revelada. Ou seja, tem muitas histórias, cada jogador tem uma história e às vezes não dá para você entregar 100%, você tenta, mas às vezes a cabeça acaba tendo alguma situação que atrapalha, ou ela se torna uma motivação para você brigar ou não. Cada pessoa é uma forma diferente de agir a adversidades, né, Raimundo? Pois é, Tony, a nossa profissão ela é muito ingrata, ela é muito cruel, ela assim, ela adoece as pessoas. Eu já tenho muitos estudos preocupando com essa parte mental, né? Porque às vezes você joga em clubes que você não recebe, você joga em clubes que você não tem uma estrutura básica para trabalhar. Mas a cobrança ela é do Real Madrid, do Barcelona, e isso às vezes as pessoas não querem entender, sabe? A gente sai às vezes para fazer um jogo e quando você tem a condições de ter um bicho para uma classificação, as pessoas acham que você vai lá e quer perder para fazer raiva a elas, né? Então não é assim, a gente sempre dá o nosso melhor, não tenho dúvida que esses treinadores que estão aqui, esses 5 treinadores estão dando o seu melhor com suas equipes, só cada um sabe o que está passando, né, com os seus atletas. Queria até mandar meu sentimento, porque eu joguei com o Zezinho, né, que é o tio, eu andava na casa do Zezinho. Que é o tio do Cicinho. A gente jogou e ela sempre, a mãe deles, a avó do Cicinho, sempre tratava a gente como a gente casa, né, assim. Então são coisas que acontecem que o cara, imagina o cara jogar com a perca da avó, que eu não tenho dúvida que foi quem criou o Cicinho.
né? A família ali é muito unida, eu conheço eles de muito tempo, né? E deve ter sido muito difícil para ele fazer esse jogo, muito difícil, que eles são muito apegados, né? Então, meu sentimento, a gente infelizmente é uma profissão, como eu gosto de dizer assim, todo mundo se acha no direito de xingar, de criticar, às vezes até de agredir um profissional de futebol, né? Mas não sabe de nada do que está acontecendo, da estrutura, do que se você passa, né, o dia a dia, ninguém quer saber disso. Eu lamento muito porque é uma profissão bonita, é uma profissão que nem sempre ela vai dar certo, porque nessa competição tem 10 clubes, só vai subir 2. É verdade. Então os outros aí difícil. já não vai, muito difícil. E você fala de criticar, tem gente que critica porque o cara tem uma certa idade. Ou seja, nem o fato de você ter uma certa idade, você já questiona a qualidade física, a competência. Porque, como a gente viu agora do Guto. Tem 38 anos, isso, aquilo, outro. 38 anos, mas o cara se cuida, se dedica, treina todo dia, né? E assim, mas tem gente que acha que é bom, que merece ter que ser criticado porque o cara tem 38 anos. Tem gente que não sabe nem por que critica, Tony. É só para criticar mesmo. Só para criticar mesmo. Só mania. Só a mania de querer estar ali. Às vezes aparece muito esse torcedor que quer ser folclórico demais, criar coisas, e assim, não é. A gente está ali para dar o nosso melhor. As coisas vão melhorar para mim em termos de contrato, de reconhecimento, se eu conseguisse acesso para o casa. Se eu não conseguir, já não vai ser a mesma coisa. Então, da mesma forma, é o time do Crato, do próprio Guarani, do Cariri, do Barbalha, a gente tá ali brigando, e assim, não vai subir 3, isso é ponto, não vai, só sobe 2, né? Então assim, vai ficar 3 aqui para trás, ou 4, né? Porque tem a chave de lá também, né? Mas é uma profissão muito difícil, que às vezes a gente não tem esse reconhecimento, nem como ser humano as pessoas respeitam a gente. Inclusive depois do jogo domingo, né, que o Icasa venceu o Guarani, goleou, a gente até brincava dizendo: cadê os críticos do Raimundinho, rapaz? Nunca critiquei, pelo contrário, estava chovendo de mensagem. Eu sabia que o Raimundo Wagner, quem conhece o Icasa, que não sei o quê, nunca critiquei. Perde, Raimundinho, sábado pro time do Cariri, que os críticos reaparecem tudo de novo. Sai tudo da casinha. Sai tudo da toca. Mas é isso que eu falo, é parte do futebol. A gente, infelizmente, não pode controlar isso, esse ímpeto desses torcedores. Ninguém pode controlar, a gente tem que respeitar, aceitar as críticas e continuar a fazer o que eu vim fazer aqui, trabalhar para tentar buscar, e Deus vai abençoar que a gente vai conseguir esse acesso. Plácido Ângeles, você conhece esse cara? Esse é fera. Esse daqui é figura. Tá mandando um abraço aqui pro Raimundinho, grande Plácido, gente boa demais, rapaz, tá aqui acompanhando a gente lá no Piauí, não deixa, nunca de estar acompanhando. Grande abraço para o Raimundo Wagner, diz ele aqui. Professor Vitor, Crato e Casa vão conseguir esse acesso, está dizendo aqui o professor Vitor. Valeu. Tony, caiu a poiva do ACBF. Pensa numa poiva difícil, viu, Eduardo? É difícil essa poiva aqui, nada ainda, viu, Eduardo? Só se for da espingarda soca-soca. É soca mesmo. Porque essa aqui, não está nem socando essa daqui, viu, Eduardo? Tá pior. Cadê aqui? Gustavo Queiroz, magro de aço, está dizendo aqui a Laura. Diz que joga de terno, rapaz. Raimundinho, o senhor tem visto os jogos do outro grupo? Se sim, alguns deles têm chance de brigar pelo acesso. Para mim, Crato e Cá são os favoritos ao acesso. O filho está perguntando aqui. Está acompanhando, todo mundo acompanha também, né? Claro. Tem que estar de olho lá, né? Lá como aqui também tá ouvindo tem equipe que está oscilando também. Só o Itapipoca que está dando uma. Lá. Eu vi o primeiro jogo do Crateus, eu fiquei abismado com o time. Pois é, cara. 4-0. E assim, vendo o jogo, um time sabe forte, mas de repente depois não conseguiu ganhar mais, voltou a ganhar agora. Não, o jogo com o Itapipoca, por exemplo, que o Crateus, que o Itapoca venceu lá em Crateus, inclusive, foi 1-0, só deu Crateus. A Itapoca foi lá e fez 1-0, fez um gol. Você nunca duvide do Guarani de Sobral, cara. O Guarani de Sobral é uma equipe forte, torcida forte. E agora com um técnico experiente, que é o Marcelo Vilar, né, cara? Então tem que ficar de olho realmente. Não pode brincar de jeito nenhum, rapaz. Francisco Newton, com a eliminação de alguns times da primeira fase, tem interesse em alguns jogadores para a segunda fase desses times da região do Cariri, mas não pode, ô Newton. Se você está inscrito por uma equipe, segundo o regulamento, mesmo que ele não tenha sido relacionado, só em ter inscrito pelo time, não pode jogar, viu? Foi para o banco, não jogou, enfim, está inscrito, não pode jogar a mesma competição, tá bom, ô Newton? Deixa eu ver aqui, rapaz. Alexandre, só lembrando, segue o líder, é o Crato.
Ó, Alexandre, não perde tempo de falar. Mandar um abraço para o amigo Alexandre, que é torcedor do Verdão, e sempre escuta a gente de madrugada. De madrugada é que ele vai assistir aqui o programa, está sempre trabalhando, e aí de madrugada ele acompanha. Um abraço aí para o Alexandre, para o Breno também, que sempre acompanha, tá certo? Um abraço para essa galera toda que está aí de boa. Cadê aqui? Oi, Tony, aqui é Matheus. Eu toda sexta-feira acompanho. Rapaz, esse Matheus aí. O Matheus é o meu Matheus Davi, rapaz, que tá lá com a mãe dele e ele não perde tempo. Quando ele pega o celular da mãe, ele fica mandando mensagem. Todo mundo pensa que a mãe dele tá, quando eu vejo, é ele que tá mandando mensagem pro povo, escrevendo, mandando áudio, uma resenha. Matheus, a hora, Matheus Davi, vai dormir que amanhã tem. Ah, não, amanhã é feriado, né? Feriado. Então hoje ele vai. Folote. Ele tá de boa, tá por isso que ele tá aí desse jeito. Valeu, a resenha. Ele botou, foi toda sexta, é segunda, agora ele tá corrigindo aqui. É segunda. Cadê aqui, rapaz? Deixa eu fazer aqui o seguinte. Raimundo, me diga uma coisa. O time do Icasa joga já no próximo sábado contra o time do Cariri, né? E a gente sabe que é muito lógico essa liderança. E você vai jogar, tem 2 jogos que tá todo mundo naquela expectativa, que é o jogo contra o Barbalha no Inaldão e o jogo contra o Crato no Mirandão. Surgiram especulações de que esses jogos poderiam ir para o Romeirão. Caiu alguma coisa lá no Icasa sobre essa modificação? Ou você realmente já está trabalhando para pegar realmente o Barbalho no Inaldão e o Crato lá no Mirandão? Não, eu estou trabalhando para isso aí, pegar o Barbalho no Inaldão e o Crato no Mirandão. Acho que dificilmente isso vai acontecer. É claro que o Romeirão hoje é a nossa melhor praça, né, de se jogar. Mas eu não acredito que o próprio torcedor do Crato vai querer vir, se deslocar para vir para Juazeiro. Não acredito. O próprio Barbalha, né? Aí seria por questões financeiras, né? Porque queira ou não queira, dar uma renda daqui de casa, dá uma renda bem maior, com certeza, né? Mas eu não acredito, não. A gente está trabalhando sim para esses 2 jogos ser fora, né? Que é um direito das equipes. Claro que se esse jogo pudesse vir para o Romeirão, eu penso que é por esse motivo da parte financeira e que seria bom para o espetáculo, para o jogo, né? O gramado do gramado favorece, né? Para todas as equipes, para você ver que os jogos lá foram jogos com mais intensidade, né? Jogos que a bola rola mais, tem mais tempo de jogo. Mas eu não acredito, até porque as torcidas merecem seus clubes jogando na sua cidade, né? E a gente tem que ir lá trabalhar e dar o melhor para tentar essas 2 vitórias ou trazer ponto lá. E principalmente se manter lá na primeira colocação no final da fase. Lício Caldas está aqui. Boa noite, Tony. Parabéns pelo programa. O Guarani tá vivo. Um abraço pro Lício Caldas. Rapaz, teve um dos Caldas que eu não sei se foi o Lício. Lembro quem foi agora que me prometeu uma camisa do Guarani. Rapaz, me viu com a camisa do Icasa aqui. Aí eu vesti a camisa do Guarani na apresentação do replay. Aí essa camisa é antiga. Vou lhe dar uma camisa nova. Eu tô esperando, viu? Não sei quem foi dos Caldas que prometeu. Foi um dos Caldas aí. Tô esperando para vestir essa camisa nova. Como os Caldas são todos Guarani, qualquer um que mandar. Qualquer que mandar tá feito. E tá bonita a camisa do Leão do Mercado, rapaz. A camisa desse ano tá muito bonita. Aliás, as camisas todas estão muito bonitas dos times aqui do Cariri. A gente tá vendo sempre a camisa bacana, até do Barbalha, do Crato, do Guarani, do Icasa e do Cariri também. E a gente, lógico, vai estar aqui sempre trazendo. Hoje está com o Quixinha aqui, o Canarinho do Sertão, representado aqui. Um abraço, galera lá de Quixadá, sempre acompanhando a gente aqui. Juranilson, né? Pessoal do Quixadá, vamos ajeitar o gramado desse Abilhão, pessoal. Ajeitar o gramado, porque o gramado foi o maior adversário do Quixadá. Começou de um jeito e terminou pior do que o ano passado. Quase que eu chego lá, porque eu tinha feito a cirurgia, recebi o convite lá do pessoal para fazer os 2 jogos, né? Aliás, os dois jogos. Mas eu tinha feito a cirurgia no meu olho, uma cidade que eu joguei, né? Você jogou. E foi treinador também do Quixadá. Fiz o primeiro gol do Quixadá em Série C nacional. Foi o gol. E foi? Gol de cabeça. Não era meu forte, não. Mas gol é tava gol, lá, né? gol é gol, né? Tá na história lá. Não, eu fiz um gol uma vez, não lembro quem foi, rapaz, que eu chutei a bola e o goleiro acabou engolindo um frango, né? Foi pegar e se atrapalhou.
campo de barro e a bola foi entre as pernas do goleiro e entrou. O cara disse, você fez o gol porque o goleiro engoliu o frango. Eu disse, não, eu fiz o gol porque eu chutei. E se eu não chuto, ele não engole o frango. Então o mérito é meu, não tem com esse negócio. O objetivo é o gol, né? É o gol. Se ele não defender, é problema dele. Mas se eu não tivesse chutado, ele não tinha levado o frango. Aí não existe. Boatos, Tony, boatos. Torcida do Crato não aceitou que a diretoria mude o mando. Exigiu jogar no Mirandão até de portões fechados. Caso contrário, a torcida não compareceria mais. Está dizendo aqui o Defile. E a torcida do Crato está fazendo uma festa bonita lá no Mirandão, né, cara? Merece que o jogo seja lá. Tem que ter isso. Eu acho que tem que ter um esforço para liberar mais espaço, porque só estão podendo vender 800 ingressos. Mas eu queria ver realmente aquela parte toda lá aberta para que o torcedor chegue junto. O importante é estar lá. Jogo vai ser do Crato, tem para Romeirão não, diz aqui o Alexandre. No jogo da final da Série B, bola um sorteio das camisas dos finalistas. Bora sim, Pedro, vamos fazer aqui um sorteio das camisas. Deixa eu trazer aqui o Jefferson Baiano, rapaz. Comissão assistindo o professor Raimundinho. Lê Silva Nunes está dizendo aqui. Um abraço, valeu, cara, foi boa. O Jefferson Baiano era para estar com a gente aqui hoje, pessoal. Ele prometeu, inclusive, no prorrogação do sábado, mas infelizmente ele teve um problema no veículo dele, no carro, e ele vai viajar na quarta-feira, amanhã é feriado, né, dia de Tiradentes, aí atrapalhou que ele viesse para cá. Mas a gente acabou fazendo um corte. Presidente Aníbal Dantas Júnior, boa noite. O pessoal está dizendo aqui que o Crato vai jogar ou não vai no Romeirão? O torcedor disse que não aceita não, mas diga aqui, presidente, mande a mensagem. Crato e casa, vai ser aonde? Me diga. Pronto, eu acho bom que o presidente é assim. Já manda a resposta no ar. Chega, presidente. Pode dizer aqui no Instagram mesmo que eu boto no YouTube. Suquita, um abraço pro Suquita. Tá jogando muito Suquita, viu? Bom jogador. Aliás, o time do Crato, rapaz, tá? Tem um cinturãozinho na defesa ali com o Suquita, Léo Ceará, Carlão e o Thaleson Fernando. E o meio de campo também qualificadíssimo, né? Então o time não é por acaso que só sofreu um gol no campeonato, né? E foi do time do Icasa, né? Valeu aí, um abraço pessoal. Vamos ouvir o Jefferson Baiano, participou com a gente do programa Replay, no prorrogação, melhor dizendo, uma prorrogação do Replay no último sábado, e ele fez uma recordação, ele fez um TBT do Jefferson, relembrando os grandes momentos. Ele disse que o pessoal está sentindo falta dos craques, disse que estava lá na arquibancada e o pessoal volte para jogar, venha de novo, estamos querendo os craques do passado. Está sentindo falta lá o nosso querido Jefferson Baiano e acabou falando com a gente. Olha aí a resenha. Eu aqui, quando eu cheguei, era Márcio Alain. Vamos falar assim por nome, porque alguém vai sorrir aí. Você ter Dover, você ter Nenepu, você ter o próprio Dadá, você ter o próprio Cabal jogando bola, o Jonas Bidu, o craque, e você falar, você olhar assim e falar, eu tô aqui no meio desses caras, eu tô aqui jogando. Porque geralmente você sentaria no banco fácil e você criar um espaço e tá jogando. Serginho, eu olhava e Serginho voltou para volante. Eu falei, você quer me acabar, Serginho? Lá, pelo amor de Deus. Foi eu não, foi o Flávio, viu? Foi o Flávio. Ele deu uma resinha para trás para você começar a jogar de frente. E eu tá com esses grandes atletas jogando, não era no banco. Eu falei, meu Deus, será que realmente eu sou um jogador desse porte? Hoje você tem mais facilidade. Quando a gente brinca, né? Falar, rapaz, minha mulher hoje andaria de helicóptero. É porque acredito que o futebol tá mais fácil. Né? Você assiste jogos, dá para perceber. Eu tenho certeza que hoje tinha um senhor aqui, eu acho que seus 70 anos, né? Desculpa se eu lhe dei mais idade. Ele ali falou, meu filho, brincando ali, tem como alguns de vocês voltar? Eu digo a ele, não, o que nós temos... Ele está com saudade, vamos torcer, porque eles viram grandes jogadores e hoje ele está vendo os esforçados, que estão tentando dar o melhor. Né? Claro que você tem um outro diferenciado realmente, mas você não pode ter os 11 todos diferenciados. Futebol não permite mais. No seu tempo era todo mundo. Era difícil, Tom. Então, no nosso tempo era tão de um jeito que nós tínhamos no juvenil, não era? Era mais ou menos 24 jogadores, né? Era difícil a concorrência lá. Era eu, Lamar, Gianbala, Jefferson, Gerdan. Se eu for falar, é vários. Paulinho, do Crato. E a maioria daqui, Paulinho Guerreiro. Eu tinha um volante que ele falava assim, Gel, irmão, esse Gerdan é irmão. Ele falava, deixe que eu marco. Agora faça a diferença. A gente não tinha problema de ser um meio, fazia muitos gols. Né? Tanto é que eu também tenho que falar do Souza, esse grande clube, né? Onde eu fui campeão, vice-campeão também várias vezes. Inclusive você, numa enquete lá com os torcedores do Souza,
Tá na seleção de todos os tempos como o melhor volante do time do Souza. Isso não tem preço, a gente se emociona porque eu fiz o trabalho bem feito. Hoje eu estou aqui, você só me daria esse abraço porque você nunca largou a gente. Então, você também é um craque da reportagem. Eu tenho que puxar o saco mesmo, porque você nunca largou os atletas, você sempre ligou, você sempre procurou saber. Então, não tem preço isso, é o que a gente sente, a falta de ter uma pessoa. A gente é um ser humano, hoje, claro, cada um com sua vida particular, né? Cada um com sua dificuldade, mas o melhor é esse abraço que você tem com todo mundo. Então, é hoje o que nós temos, tem que vir para estádio, independente de vitória ou derrota, porque é isso que nós fazemos. E o bom no futebol é isso, né, Jéssica? Que a gente faz amizade, né? Tanto faz com a imprensa, com aqui a mãe jogador, dele né, era diretor. muito suco, muito bolo, meu pago. Muito suquinho, muito suquinho, muito suco. Você via a alegria de estar ali passando, a gente fazia amizade com a torcida, a gente estava na casa do torcedor, hoje você não vê um atleta a mais, infelizmente, o cara passa por você achando até que é melhor que você, ou talvez achando até que tem um bolso mais cheio que o seu, e sem ter. Aí o cara quer um bom dia, boa tarde, antigamente. Eita, foi resenha. Você pode ver essa resenha toda e muito mais lá no Prorrogação do último sábado, após o jogo Cariri 0, Guarani 1. Foi uma resenha boa. O Jefferson Baiano teve uma enquete lá em Souza, na Paraíba. Ele foi escolhido o melhor volante da história do Souza. Como ele jogou muito lá no Souza. No Guarani teve no Icasa também uma passagem rápida, mas no Guarani ele acabou jogando muito, né? O Jefferson Baiano acabou parando mais cedo. O irmão dele, agora me deu um branco, rapaz, lateral, foi campeão brasileiro com o Bahia em 88. Né, e teve aquele ELA, né, que é uma doença degenerativa, e acabou que ele ficou abalado muito naquela época e parou para cuidar do irmão, o Jefferson Baiano. Está aqui na região, vai viajar na próxima quarta-feira, infelizmente não pôde estar aqui, a gente vai tentar ver se a gente bate um papo com ele amanhã para colocar depois aqui no replay, mas era um baita jogador. Mas aí ele estava recordando, Raimundo, sobre esses jogadores antigos, o pessoal dizendo aí, volta para jogar, que essa galera de volta. A seleção brasileira, se você disser assim, escala a seleção brasileira, hoje ninguém consegue escalar, Raimundinho. Imagina os times normais. O Jefferson já era um volante moderno na época. É verdade, jogaria fácil no futebol moderno de hoje. Porque, assim, às vezes eu até falava, eu vejo muita gente, como vejo os ex-atletas, criticar muito sobre a questão do jogo, como é os jogos de hoje, né? Eu só lamento uma coisa, desses caras não ter pego os treinamentos de hoje, o treinamento moderno de hoje. Porque se eles já jogavam, eles iam evoluir mais ainda, né? Porque eu sei que passei por isso, né? Sou mais velho do que eles aí, mas o treinamento era muito desgastante, né? Era subia pro Caldas, pro Horto. Subindo e descendo a arquibancada do Romeirão. A gente tinha treinamento de campo, era finalização, coletivo, né? E mais quase nada, né? Então hoje não, tudo que você faz é dentro do campo, né? Eu falei para um pessoal até em Fortaleza, né? Muitos caras que eu acho que tudo evoluiu, né? Tudo tem que evoluir, né? Eu lembro quando você começa a sua carreira, você não tinha esse fonezinho bonito, né? Mais fácil. Hoje é 2 celular para fazer. Então tudo evoluiu. Rede social. Eu lamento muito só isso, né? Desses grandes craques aí que passaram aqui no nosso futebol, não ter tido a oportunidade de pegar esse futebol moderno que é hoje, né? E você vai para um trabalho, desenvolve um treinamento e tem um porquê daquele treinamento, né? Que você coloca ali com tempo. Então, antigamente, fazer o coletivo de 70, 80 minutos sem beber um copo com água, né? Então, hoje não, hoje tem um cuidado com o atleta, por isso que quem suplemento. Hoje quem tem um pouquinho de qualidade tá lá em cima, né? Mas há muitos anos eu já vi que o futebol ele foi feito. Eu lembro que o dia desses estavam questionando o Icasa, porque tinha um analista de desempenho, homem. O analista de desempenho que do Icasa disseram que não servia, estava no Fortaleza, um dia desses, aí na Série A, Libertadores, andando. Um foi para lá e outro foi para o Ceará. É o Ednardo. Ednardo, muito competente. Teve com a gente no Floresta. Então, assim, hoje eu particularmente hoje não conseguiria. Claro que eu aprendi a fazer as minhas projeções. Hoje a gente tem o Gabriel, né, que é o filho do Roberto Carlos, que é o nosso analista, muito bom por sinal. Mas hoje eu não vejo. Mas o Roberto Carlos é treinador? Sim. Muito bom profissional, esteve no Ceará, trabalhou com o Roberto. Então, assim, eu não consigo me ver ser um analista. Não consigo me ver. Por isso que eu vou trazer ainda, deixar as coisas passar, vou trazer uma análise do gol da gente, como Cariri, da onde aconteceu, como aconteceu. Isso vem lá da parte do treinamento,
de você conhecer o adversário, de analisar o adversário, né? Então tudo isso a gente trabalha, do jeito que eu trabalho, o Márcio trabalha, o próprio Lamar com certeza, o Pedro Manta, hoje a gente tem que ter uma comissão, e é porque aqui a gente até disse para o presidente Celso uma vez, você vê as comissões técnicas de Ceará, você pensa que é uma como é que está o nome? É da escola de samba, né? Não, a gente tá vendo feminino, cara. O Ceará feminino veio jogar com o R4 aqui no Inaldão e a gente começou a contar só a comissão técnica. O pessoal que estava dentro de campo e fora o pessoal que estava fazendo trabalho lá de fora. Tinha mais ou menos 16 pessoas, 14, 16 pessoas. Isso aí para lá e é importante. Hoje não é porque precisa dar assistência para o jogador, hidratação, reposição energética, né? O próprio suplemento. A recuperação é fundamental hoje. Quem tem condições de trabalhar com GPS, que não está sendo nenhum caso nosso aqui da região, é fundamental porque hoje você precisa ter o jogador para jogar a competição, né? A gente está tendo muito cuidado com isso, né? Porque é ruim quando você perde o atleta por lesão que tira o atleta às vezes de um mês, de um mês e meio dos treinamentos dos jogos. Então você perde muito porque hoje a gente não tem tanta condições de estar contratando na hora que a gente quer. Né? É muito, muito complicado. Então, esse projeto é para você ter o atleta. Às vezes a pessoa não sei para que esse monte de... Não, é preciso, cara, é preciso porque você vai ter uma evolução muito grande do trabalho a longo prazo. E a recuperação também, porque vamos aqui, nós hoje estamos vendo aí o Calcinha, Thaleson Calcinha está voando lá no Iguatu, bem um cara que fez cirurgia, foi de joelho, fez um trabalho, voltou a jogar inclusive amador, e aí teve a oportunidade de voltar para o profissional. O Rony fez cirurgia agora no começo do ano. Nós estamos agora em abril. E o Rony fez cirurgia, fez um trabalho bacana. Inclusive, dar um abraço aqui para o Fabiano e para a Aline, o Fabiano fisioterapeuta. Que eu disse fisioterapeuta dos jogadores do Cariri. Todo mundo que chega, que vem para cá, tem um problema hoje, vai lá fazer um trabalho de fisioterapia com o Fabiano, que vem recuperando muitos atletas das equipes aqui da região, recuperou o Rony está aí jogando. Eu disse, rapaz, o Rony tá um pouquinho pesado. Cara, o Rony estava na cirurgia um dia desse, e o cara voltou já como titular no Guarani, já buscando agora o ritmo, né? Mas se cuida. Então, assim, se você já tem um trabalho desse, que antigamente não tinha, o cara tinha problema de joelho hoje, antigamente, parava de jogar. Hoje os caras fazem cirurgia, 2 meses depois, no máximo, já estão trabalhando com bola e alguns voltando como o Rony voltou, o Calcinha e outros tantos aí que acabam retornando. Ou seja, houve uma evolução muito grande no futebol e os clubes têm que se organizar para evoluir cada vez mais, né? Com certeza. A gente vê tudo isso, né? Tô na experiência que a gente viveu esses tempos, 8 anos sem trabalhar aqui, peguei o Floresta. O Floresta hoje é outro mundo, né, para a época que eu peguei. A gente hoje estamos tentando evoluir mais ainda, porque, como eu falo, o que mais eu lamento aqui é tanto tempo que o Icasa passou na Série B e o Icasa não ficou estrutura praticamente nada. Não deixou um legado, né? Não tem alojamento, não tem uma fisioterapia adequada, não tem uma academia, não tem um refeitório, ou seja, o espaço lá, infelizmente, as pessoas não pensaram no clube, né? No clube. Isso a gente sofre hoje, mas a gente hoje tem uma comissão muito capaz, mandar até um abraço aqui para a fisioterapia, para o analista, meus auxiliares, né, preparadores físicos que a gente tem lá, inclusive o Heitor, que é de Barbalha, porque assim, os atletas que estão, cada dia que passa, estão entendendo o nosso projeto, o nosso trabalho, as nossas cobranças, e para a nossa torcida também, né, que a gente vai... Estamos dando o nosso melhor para conseguir esse acesso, isso pode ficar tranquilo. E o Pedro já sai aqui. Cara, eu tô achando que que o Fabiano Rodrigues no próximo ano volta para somar com o nosso Verdão, diz aqui o Fabiano, que está no Marcílio Dias, lá de Santa Catarina, viu, Pedro José? Está lá e está bem, graças a Deus. Tomara que ele prossiga aí no trabalho dele. Ele que vem se dedicando muito ao futebol e que acabou contribuindo muito ao Icasa. Teve gente questionando naquela época do Fabiano, e eu dizia, cara, eu não entendo, o time brigou na parte de cima da tabela 2 anos seguidos, e o pessoal dizendo que o time não presta. Aí ano passado, os caras fizeram um investimento menor, o time do ano passado que prestava. Olha como é que são as coisas. Futebol é um negócio assim de louco, infelizmente tem a situação. Agora deixa eu dizer, presidente é fogo, presidente do Crato responde na labuta aqui, logo de cara. Está dizendo que o jogo vai ser no Mirandão, está trabalhando para poder aumentar a capacidade do estádio,
né, para poder de vendas dos ingressos, mas está garantido aqui o Aníbal Dantas Júnior mandando de imediato aqui para a gente a mensagem que o jogo entre Crato e Casa será assim no Mirandão. Ele completa aqui no comentário do Raimundo, ele diz: a evolução do futebol se deve também a essa evolução das comissões, diz aqui o Aníbal Dantas Júnior. A comissão do Crato é 100% cratense. Nosso preparador físico está fazendo doutorado em fisiologia. Trabalho fantástico, diz aqui o Aníbal Dantas Júnior, que vem fazendo uma revolução no time do Crato, né? Investindo no futebol feminino, categoria de base, vem fazendo um trabalho muito bacana. Uma grata surpresa, confesso. O Aníbal está sendo para mim, porque era um cara que não era da bola, assim, a gente não via no meio da bola, e de repente apareceu e vem fazendo uma gestão bem interessante no time do Crato Esporte Clube, já está com escolinha também, então ele tem um pensamento lá na frente de futuro. Mas já confirmando aqui, Raimundo, você vai ter que jogar no Mirandão contra o Crato. Não, mas eu não tinha dúvida, né? Quero até parabenizar o presidente pelo trabalho dele, né? Da comissão, como ele falou, que é da casa. Eu nunca tive dúvidas que a nossa região tem todo tipo de profissional que você imaginar, da fisioterapia, da nutrição, da preparação, nós temos aqui. O filho do Osta agora é da lista de desempenho, né? Está lá no Iguatu, né? Nós temos, não tenho dúvida. Então, assim, eu não tenho dúvida que esse jogo ia ser no Crato, isso aí ninguém nunca ia me convencer a isso, né? Porque eu fui lá ver o jogo com o cara ali, você vê muita gente, né? Você imagina quando liberar mais espaço, né? Que seria até bom, porque não tenho dúvida que a torcida de casa vai comparecer para esse jogo também, né? E aí vamos cada vez melhorando essa estrutura, como o presidente falou aí, que é fundamental para que os resultados venham e que fique consciente que não é do dia para a noite, isso vai levar tempo, mas já vejo muita evolução, né? Eu sou muito atento às coisas, vejo a forma que a comissão técnica estava trabalhando, fisiologista lá, preparação física com Gatorade, não sei se era Gatorade ou era outro tipo de reposição energética, mas isso é fundamental, isso não é gasto não, isso é investimento, não é à toa que o Crato está aí tão bem na competição. Mais sobre o jogo, queremos que seja no Mirandão, mas o mais importante é que seja um bom jogo com conforto para o público e que todo mundo possa ir assistir, diz aqui o Aníbal Dantas Júnior, presidente do Azulão da Princesa. Obrigado aí, tá bom, pelo feedback, tá bom, meu querido Aníbal. Silas, pessoal da Tarrafas Ordinário, um abraço. A Rita Maria também tá por aqui. Pessoal que tá no Instagram, vem pro YouTube. Estamos na reta final aqui do nosso replay. Deixa eu trazer a fala aqui da nossa querida Emily. A Emily é uma das craques do time do R4. O R4 venceu o Ipojuca jogando pelo Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 e fez um dos gols foi da Emily, que é um dos grandes talentos aqui do nosso futebol, é de Barbalha, jogou na base do Grêmio, no Fortaleza e está no R4 nos últimos anos e vem fazendo bons jogos. Foi um gol da Thalita, um gol da Fabi e um gol lá da Emily. E o replay esteve lá, foi o único veículo de comunicação que esteve fazendo a cobertura, a reportagem. Teve o JL lá de Campos Sales, que teve na transmissão, mas a gente foi quem fez as reportagens, fizemos lá o replay, né, através do repórter João Marcelo, fazendo essa cobertura também do futebol feminino lá na Arena Romeirão. Vamos ouvir o que falou a Emily, uma das craques das Águias Juazeirenses, como são conhecidas as meninas do R4. Jogamos muito, né? Colocando raça, vontade, coragem, que era o que a gente tinha que fazer. A gente tinha que fazer, tinha que ganhar, e foi o que a gente fez. Chegou e buscou o resultado. A tua opinião, o que mudou do jogo passado, que foi contra elas também, né, para esse jogo, para vocês saírem com esse resultado? Cara, a análise do treinador foi muito bom. A gente trabalhou muito essa semana, muito mesmo, no que a gente errou lá, no que a gente poderia melhorar e chegar aqui e fazer uma partida boa e buscar os gols, né? Que era o que estava faltando pra gente lá. A próxima partida é contra o Misto, né? Que vocês tiveram um pouco de dificuldade. Como que fica agora a semana de preparação, a mentalidade também para enfrentar elas? A mentalidade é concentração total, trabalhar no que tem que fazer, seguir o professor e é isso. Obrigado.
Tá ok, tá aí a Emily, a gente tem a fala também da Fabi, tá? Do Arcleb, você pode encontrar no Instagram lá do Replay com Tony Souza, numa boa, tá certo? Cadê aqui? Tá Rafa Ordinário, tem que respeitar, Tony, valeu, meu querido, obrigado, Manuel, Alan, grande Alan, lateral, a gente tem que marcar, Alan, para trazer o Alan aqui para participar também do Replay. O Alan, tem um fato curioso do Alan, o Alan veio pro Icasa. O Icasa estava se preparando para a temporada do ano seguinte, eu não lembro agora, confesso que eu não lembro o ano exato que isso aconteceu. E aí o Alan veio para o Icasa, eu lembro de um rapaz que chegou lá e disse, esse cabo não vai para canto nenhum, não joga, não tem esses artistas, esses experts do nosso futebol, né? Viu o Alan treinando lá no Praxedão, contrataram o Alan ainda de novembro para dezembro e o campeonato só começaria em fevereiro. E aí começaram janeiro para fevereiro. Começaram porque esse Alan não vai para canto nenhum. Esse rapaz, o cara joga bem, tá treinando bem e tal. Não, o Icasa tá gastando dinheiro à toa. Moral da história, começa o campeonato, Alan foi o destaque do time do Icasa, saiu do Icasa direto pro Ceará. Foi jogar Campeonato Brasileiro com o Ceará. Aí, esse ali é o cara que vocês disseram que não jogava bola? É isso aí. Assim. Rapaz, tem umas coisas assim. Parece que tem gente que gosta de falar mal dos outros, que é um negócio fora de sério. Aí são... muitos que não têm nem a humildade de pedir desculpa porque errou na opinião, né? Ainda diz assim, eu nunca... Isso aí, eu dizia que ele jogava bola, ainda sai mentindo. Tem essas coisas também, viu, cara? Yuri tá por aqui também, rapaz. Mandando um abraço aqui. Valeu, vamos torcer aqui. É bom você querer humilhar ninguém. Esse pessoal querendo arrumar inimizade com o povo do Crato, que nada. Vamos na boa, sem querer humilhar ninguém, diz aqui o Yuri. Um abraço, Yuri, valeu. Francisca Machado, também vamos por aqui. Enfim, pessoal que está chegando aqui também. Pessoal, você chegou, já estava rolando o programa, não se preocupa não que a gente vai deixar salvo e você pode depois assistir numa boa aqui o programa Replay, tá bom? Raimundo, prazer estar sempre recebendo você aqui, sempre na torcida, pelo seu trabalho, você como profissional, e que você possa fazer aí, já vem fazendo um grande trabalho, e que possa aí também continuar com esse grande trabalho à frente do Icasa. Torcida naquela expectativa, a gente sabe o quanto o torcedor está machucado, é uma herança que vocês não merecem, é uma herança maldita meio que vocês estão recebendo, vocês, os jogadores, comissão técnica, né? Mas, enfim, a gente torce muito para que o êxito possa vir. E quem conhece você, comissão técnica, está acompanhando ali o dia a dia, sabe que vocês trabalham muito, né? E a gente reconhece esse trabalho. Os resultados não vêm por acaso, apesar que o campeonato é muito difícil, está todo mundo também trabalhando assim como você, cada um dentro das suas possibilidades. Tá bom? Obrigado demais pela atenção, Raimundo, e espero em breve você novamente aqui conversando conosco, tá bom? Eu que agradeço, Tony. Fico muito feliz sempre que sou convidado a vir participar do Replay, né? Porque sei da sua índole, né? Como profissional de imprensa, né? Sempre que nem eu vi até o Jefferson falando, sempre você se preocupou com todo mundo, né? Às vezes as pessoas criam as suas torcidas, né? E passa a desrespeitar alguns profissionais, né? Eu jamais vou desrespeitar algum profissional ou alguma torcida. Eu acho que eu vou ter sempre ser esse cara que vai buscar sempre trabalhar, sempre vencer, mas sempre com respeito aos profissionais que vai estar do outro lado, né? Isso eu sempre procuro colocar nas equipes que trabalho. Hoje eu tenho um baita elenco, a gente teve dificuldade no começo, os atletas estão começando a entender de fato o que é o nosso trabalho, o que é o Icasa, principalmente a torcida do Icasa, que é uma torcida grande, a torcida que busca toda hora estar ali o melhor resultado para ela, né? A gente sabe, como você falou, não é culpa nossa do Icasa estar onde está, mas a gente quer fazer parte da coisa boa nesse momento, que é buscar esse acesso, respeitando todas as equipes aí, mas agradecer muito por estar aqui, agradecer o apoio de todos aí que participaram do programa, né, nos comentários aí, e dar um abraço ao nosso diretor, à nossa torcida, em especial aos nossos atletas e comissões. Cadê aqui? Maninho Cearense, rapaz. Raimundo Wagner, do melhor, tá dizendo aqui. Paulo Emílio também tá por aqui. Um abraço, Paulo Emílio. Maninha Batista, Carlinhos, o Claudinho Fernandes, Antônio Costa, Marcos Félix. Galera, obrigado aí, pessoal do Instagram. Depois você pode vir pro YouTube e acompanhar demais aqui todo o programa Replay. Pessoal que estava aqui no YouTube, muito obrigado aqui pelo carinho da audiência. Se você quer fazer um programa, uma live, algo gravado, enfim, quer aproveitar o estúdio Fubá,
você entre em contato com o Estúdio Fubá, você pode entrar em contato também com o Jimmy Macedo, JMMY Macedo, tudo junto, tá ok? E aí você fala com ele no PV. Com a gente tá querendo ser um parceiro nosso aqui do Replay, do Prorrogação do Replay, das nossas redes sociais, você pode também mandar mensagem pra gente lá no privado do Instagram do Replay com o Tony Souza, que a gente bate o papo e vê essa possibilidade de você também fazer parte aqui das nossas redes sociais. Eu agradeço demais. Nos últimos 30 dias, hoje, nós chegamos à marca de 3.400.000 visualizações só no Instagram, sem contar TikTok, Facebook, YouTube e também no site, que é o replay.tv.br. Agradeço demais. Vou até publicar hoje à noite aqui, fazer um print, publicar esses números dos 3.400.000 visualizações nos últimos 30 dias no Instagram aqui do Replay com Tony Souza, muito em virtude de você que acompanha a gente através das redes sociais. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho e pela atenção, tá? Uma semana abençoada, a qualquer momento a gente volta com outras informações, repercutindo, com entrevistas, inclusive abraçar o Jaider Santos lá em Missão Velha, o pessoal do Cariri hoje se reapresentou, ninguém quis falar no treinamento, o pessoal foi lá, treinou de boa e tal, mas o pessoal adotou hoje o silêncio. Jogadores do Cariri não quiseram comentar depois da derrota para o time do Guarani, mas a gente vai seguir acompanhando os trabalhos lá no Estádio Dantão, no município de Missão Velha, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela companhia, uma semana abençoada, que Deus abençoe você e sua família, até a próxima.